Boa noite, Tiago. Boa noite, Dina. Mutumbaxé, Mutumbá, Yarobá, Eked. Bom, gente, vou começar aqui a conversar um pouquinho com vocês, tá? Sejam todos bem-vindos mais uma vez. Muito obrigada. Minha mãe te abençoe, Tiago querido. Meu Motumbá e meu Mutumbaxé a todos que estão aqui presentes. Muito obrigada por estarem aqui mais uma vez com a gente aqui nesse bate-papo. Vaguinho, Leandro aqui. Bom, boa noite, né? Boa noite a todo mundo. Não dá para ler todo mundo. Eu queria dizer, né? Para quem não me conhece, quem está chegando novo, Yaroba Rosana, me chamo Aretusa, sou Aretusa de Oiá e Alaxé, do Ilê Iá Umidaê, Axé ao Balaió, daqui de São Gonçalo, Rio de Janeiro. Sou filha da mãe Márcia de Oxum. Hoje a gente vai ter um bate-papo um pouco diferente, na verdade não vai ser um bate-papo hoje. Eu queria comunicar que o convidado de hoje, o nosso querido Matheus, né? Ele infelizmente pegou chikungunya, tá bem malzinho em casa, ele estava extremamente animado para o nosso bate-papo de hoje. Eu não quis, eu já sabia disso, na verdade, desde terça-noite, mas eu não quis cancelar porque ele estava na esperança de melhorar. Ainda infelizmente não melhorou, tá com febre. E aí, infelizmente, ele não vai poder participar desse bate-papo aqui com a gente hoje. Eu segurei até o fim para ver se ele melhorava, mas ele não melhorou. Mas aí, futuramente, a gente vai voltar a conversar sobre uma nova data, tá? Eu também não quis empurrar uma outra pessoa em cima, porque já estava muito em cima para poder a pessoa poder divulgar, enfim. Então, eu quis respeitar as datas já programadas. Mas eu quero deixar aqui meu muito obrigada, meu carinho pelo Matheus, né? Que todos nós aí possa emanar uma boa energia para ele e que ele fique bom tão logo, porque ele pensa num rapaz assim educado, querido, um jovem super prestativo, parceiro é ele, né? E eu tô adorando porque através desse bate-papo tá me gerando novas grandes amizades, pessoas maravilhosas. Eu tô tendo uma troca muito boa, tô aprendendo bastante com cada um que passa por aqui. Tenho certeza que vocês também. Eu queria deixar também aqui, agradecer a esse bate-papo, né? A minha mãe, a mãe Márcia de Oxum, ao Andrew, né? Que ele está fazendo toda a campanha do Matrizes que Fazem por Todos. É uma campanha que o nosso terreiro está puxando. Quem quiser conhecer pode entrar lá na página. Boa noite, Chiquinha. Boa noite, Silvia, querida. Parma. Boa noite, todo mundo. Motumbaxé, Silvia, tô te vendo. Cauã, Vaguinho. Bom, gente, obrigada pelo carinho de todos. Queria agradecer ao querido Marcelo Fritz, do Jornal Icapra, que está fazendo a divulgação, ao senhor Cosme Félix. O Marcelo Fritz já passou por aqui também no nosso bate-papo. O seu Cosme Félix, que é da Tribuna Afro Brasileiro, é o jornal mais antigo de São Paulo, também está nos ajudando com a divulgação. O canal África na Mente, né, da querida Silvani, também tá nos ajudando. Bom, para não perder o ritmo, né, eu quis vir aqui dar uma satisfação. Eu poderia apenas divulgar lá cancelado, mas eu quis vir pessoalmente. Boa noite, João, para dar uma satisfação a vocês, o porquê que ele não vai poder participar. E como todas as lives, eu deixo sempre uma reflexão, né, das coisas que têm acontecido. Boa noite, da Fonitinha de Oxum. Boa noite, Gilmar. Boa noite a todos. Sejam bem-vindos, viu? Meu Motumbá, meu Mutumbaxé, todos. Muito bem-vindo. A gente tem vivido muitas emoções, né? Incrível, porque eu tenho feito dois bate-papos por semana, todas as segundas e quinta, aqui no meu Instagram, às 20 horas. E eu acho sempre que eu vou ficar sem novidade. De apenas 2, 3 dias, mas sempre tem novidades. A gente continua com um movimento ainda mais forte nos Estados Unidos, né? Do George Flower, que levantou um grito único, talvez num dos países mais preconceituoso, né? Que é os Estados Unidos da América. E a gente tá todo mundo muito
solidário, né, e atento a esse movimento. E eu gostaria de pedir para que as pessoas tivessem a mesma atitude aqui no Brasil, afinal de contas somos brasileiros, né? E eu tenho uma impressão que esse preconceito todo só acontece nos Estados Unidos, né? Parece que a gente não tem jovens aqui no Brasil que passam pela a mesma situação. Parece que não somos negros, parece que as polícias daqui não nos agridem por ser negro, não nos discriminam, não nos matam, né? Então eu queria deixar assim, um questionamento, né? Eu gostaria que essas pessoas todas que estão manifestando, né, uma indignação com esse movimento, que pegue de exemplo e movimenta aqui também. Eu acho que a gente é capaz, infelizmente, nós não temos a mesma estrutura dos Estados Unidos para ir às ruas, mas a gente pode movimentar as redes sociais, né, com tudo que tem acontecido. Por incrível que pareça, apesar de toda essa movimentação, Motumaxé Motumbá, Luiz Carlos, Soraya, Rodolfo, querido, sejam todos bem-vindos. Por incrível que pareça, com todas essas movimentações que as pessoas estão tendo, né, nos Estados Unidos e jornal e tudo mais, me aparece um tal de Sérgio Camargo. Sérgio Camargo. Esse cara, ele me deixou, na verdade, assustada. Eu não sei nem se assustada, né? Porque, gente, eu tô, na verdade, em estado de choque. Porque é um pior que o outro. Não salva um, sabe? Que governo é esse, pelo amor de Deus, gente? Eu tô pasma, eu tô chocada com a sequência de coisas que tem acontecido, né? Então, o Sérgio Camargo, até antes de eu entrar nessa live, eu tava conversando com uma amiga muito querida, que ela deve dar um oi de vez em quando eu não vou citá-la, né? Mas estava trocando uma ideia e tudo mais. Eu não a conheço, a Yalorixá, a qual ele se referiu, tá? Mas eu sou mulher, sou negra e sou candomblessista. E me senti muitíssimo ofendida com as palavras de uma pessoa que está à frente a um órgão tão importante como a Fundação Palmares, que teve líderes tão fantásticos, né? Pessoas que fizeram de fato um trabalho tão digno na Fundação Palmares. Então, tá rolando um baixo-assinado para a exoneração do Sérgio Camargo. Ah, Aretusa, você estava lá? Você viu porque, lógico, a gente sabe que a gente ouviu que foi liberado aí os áudios dele só da parte dele. A gente não sabe de onde surgiu todo aquele assunto. A gente não sabe se ele acha na cabeça dele, por algum motivo, que ele tinha motivo para tanto, ou se aquilo ali era uma resposta baseada em cima de algo. Eu não quero aqui ser injusta, né? Eu não estava presente. Agora, uma coisa eu sei. Ainda assim, ele é um cara completamente despreparado para estar onde está, né? É uma pessoa que aparentemente é instruída, ou seja, ele tem consciência de toda a fala dele, mesmo que ele não tenha falado isso em público, que seja algo, né, que ele falou isso em um momento particular, onde ele achou que ele estava acompanhado de pessoas de confiança. Mostra a falta de caráter dele. Ele, o quanto negro, o quanto brasileiro, ele jamais, e o quanto à frente de um órgão tão importante como a Fundação Palmares, né? Ele jamais era para ter se referido desta forma, né? Expressões como macumbeiro, como movimentos negros malditos, enfim, como se completamente preconceituoso, né? É uma fala de preconceito, de racismo institucional, que é o maior racismo que existe. Boa noite, Rita, querida. Glorinha, Céu, Júnior, nós precisamos levantar e despertar. Exatamente, Júnior, nós precisamos mesmo levantar e se despertar. E se a gente não fizer isso, né, se nós dessa geração não fizer isso, a gente vai entrar na história como a pior geração desse país, né? Porque a gente sabe que já teve a época da ditadura. Motumbaxé, Rita, querida, Motumbá, seja bem-vinda. A gente sabe que a geração da minha mãe foi uma geração de muita luta, de muita resistência, né? Eu acho que a minha geração ainda é uma geração um pouco melhor e essa nova geração tá me preocupando bastante, porque é uma nova geração muito acomodada com tudo que tem acontecido, né?
Minha mãe te abençoe, benção, Glorinha. Tô te vendo. Na verdade, eu tô vendo todo mundo, gente. Então, eu queria deixar aqui o seguinte: tá rolando um baixo-assinado que eu recebi e eu recebi de tarde, tá? E já tem 33.376 assinaturas. Parece que tem que chegar a 56 mil para pedir, né, a exoneração dele. Mas eu penso que a gente não tem que pedir somente a exoneração dele. Eu acho que a gente deveria, no mínimo, pedir a prisão dele, porque isso é crime, né? Racismo inconstitucional é crime sem direito à fiança, inclusive, né? Então, existe uma lei KO que nos protege disso, né? Isso é uma lei, ela existe de fato, e eu deixo aqui um apelo para todas as pessoas dos povos tradicionais e dos movimentos negros e todos que se sentiram atingidos, né, por essa fala preconceituosa desse tal Sérgio, que faça-se valer essa lei, né? Que abra-se um processo, ele tem que receber um processo de todos os cantinhos desse país, para ele entender o que é respeito, né? Para ele entender que a lei existe para se fazer valer. Então, eu deixo aqui essa reflexão em relação a esse ser chamado Sérgio Camargo, tá? Não, na minha opinião, na minha humilde opinião, não há nada que justifique essa fala vindo de um negro, né, de um preto, e vindo de uma pessoa que está à frente da Fundação Palmares. Ele fere todos os preceitos da construção dessa instituição quando ele tem uma fala dessa, né? Então, é isso de se pensar. Falamos do Brasil. Gente, o Facebook me lembrou. A gente teve aquela família que foi atingida com 80 tiros. 80 tiros. Quem de vocês aí que não lembra o 80 tiros, né? 80 tiros sobre um pai, uma mãe e um filho, dentro de um carro. Aí eu pergunto, qual foi a punição em cima dessas pessoas que deram 80 tiros sobre esse carro? É isso que eu quero saber. Qual foi a pressão? Tudo bem, todo mundo postou indignado, tá, e aí, morreu? 80 tiros. Será se o carro, se no carro tivesse uma mulher loura, um marido branco e um filho louro, será que esse carro tinha sido alvejado com 80 tiros? Será que de fato o exército iria ter esse tipo de abordagem para cima deles com 80 tiros? A segunda questão, nós temos o João, que eu deixei uma reflexão aqui referente ao João. O João, umas 3 crianças, uma invasão mal administrada dos policiais de uma comunidade que mataram 4 crianças. 4 crianças. Será que se fosse dentro de um condomínio de rico, onde eles estivessem invadindo atrás de algum bandido, será que eles tinham matado 4 crianças? Será que isso tinha acontecido? Alguém está me dizendo que os soldados foram absolvidos. Isso é um absurdo. Isso é um absurdo. A gente tem que parar de ser brasileiro e ter memória curta, porque desde criança eu escuto brasileiro tem memória curta, temos mesmo. O Collor do Mello, gente, raspou a grana de todo mundo quando era criança. E o cara tá na política. Ele não tá na política sozinho, botaram ele lá de novo. A gente precisa despertar. Paulinho, meu amor, boa noite, meu filho de São Paulo, gente, adoro. Então, a gente precisa despertar. Eu não queria perder, né, a presença de vocês para deixar aqui registrado minha completa indignação em relação a isso. Eu me solidarizo com o movimento dos Estados Unidos, mas eu sou brasileira. Antes de eu tentar ser solidária com algo a mais, eu preciso olhar primeiro para os meus, e os meus estão aqui, estão morrendo pelos mesmos motivos. Não é porque são brasileiros, eles são menos importantes do que outro de outro país. Todos os seres humanos de qualquer lugar do mundo são importantes iguais. E a gente precisa despertar para isso. Então, assim, o que eu preciso? Eu preciso que vocês, né, todos nós, que se sentiu ofendida com a fala do Sérgio
Camargo, de um ser como Sérgio Camargo, que reajam, que vão sim para suas redes sociais, que se manifestem de alguma maneira que é contra aquilo ali, e que gravem seus vídeos ou escrevam, né? Não ao racismo. Aqui, se tratando de Brasil, gente, é incompreensível. É incompreensível existir racismo no Brasil. Em algum momento da árvore, da árvore de cada brasileiro, em algum momento vai se deparar com algum negro. Nós somos feitos de mistura. Em algum momento teve algum negro na descendência daquela família. E aí eu me pergunto, uma pessoa como esse Sérgio Camargo, por exemplo, os ancestrais dele devem se mexer na tumba, porque existem duas questões aí, gente. Vamos parar para refletir, eu queria que vocês me ajudassem. O Júnior tá aqui falando, essa questão é nossa realidade, manifestações virtuais não são tão eficazes. Júnior, então, na verdade, sabe quando uma pessoa canta muito bem? Que eu tenho para te dizer referente a isso. E ele dá a sorte de ele jogar na rede aquela música dele, numa hora certa, aquela pessoa certa, e a outra pessoa vai encaixando de uma querer ver, a outra vai compartilhando, e cria uma onda na internet. Então eu acho que dá certo. Cada país ele tem uma maneira de se manifestar de acordo com a sua condição. Infelizmente, o nosso país está abandonado pelo poder público, nós não temos a mesma estrutura, a gente não tem condições de fazer aglomerações na rua para fazer grandes movimentos. Mas a gente pode sim pegar a nossa rede social, se cada um de nós movimentar, todo mundo, tipo, a gente poderia aqui combinar que a gente poderia divulgar entre todos os nossos network, nossos contatos, né? Sexta-feira, 6 horas da tarde, todo mundo, sexta-feira, 6 horas da tarde, todo mundo trocar a capa do Facebook com uma arte lá dizendo não ao racismo. A gente cria uma onda, a gente viraliza, a gente se faz entender, a gente se faz ouvir. Porque o político, ele entende quando se há um movimento em massa. Quando se há um movimento grupinhos, isso não tem força. Então a gente precisa se mover, né? Porque também ficar em casa conversando com a mãe, a sua indignação, com o seu irmão, ou ligando pro irmão de santo para poder dizer, olha, eu tô indignada com isso não resolve. Resolve a gente tomar atitudes. Atitudes resolve, né? Bom, eu já falei de várias coisas desagradáveis aqui, né? Infelizmente. Então eu vou deixar disponível no meu Instagram o link do baixo-assinado, tá? Então eu espero que todos os meus amigos, não precisa ser candomblessista para assinar, precisa ser humano, precisa ser solidário e ter empatia para assinar esse baixo-assinado. A gente precisa dar um basta nesse preconceito, né? Sem nenhum tipo de motivo. Que em algum momento da história demonizaram nossos ancestrais e as pessoas se calaram e isso virou uma onda e cresceu. Né? A gente precisa se empoderar e entender de uma vez por todas que Oxalá não é anticristo. Oxalá não é anticristo. Nós não cultuamos anjos, nós cultuamos orixás, inquices, vodus. A gente não cultua anjo. Então, esse bicho ruim aí, que eles adoram dizer que pertence a nós, pertence a eles. Somente a eles. E a hora que a nossa voz ecoar mais forte, mais alto do que o deles, eles vão parar de demonizar a gente. De uma vez por todas, Oxalá não é anticristo. Agora vamos às notícias boas, né, gente? Hoje foi aprovado no Senado a PL 1075/20, né? O que isso significa, tá? O Senado aprovou 3 bilhões de reais. Boa noite, Vilde Dorian, querido. Boa noite, Aline, amiga. Boa noite. O Senado aprovou 3 bilhões de reais para distribuir em todo o Brasil. Para que serve esse dinheiro? Para amparar todos os artistas, de todos os tipos de cunho artística. Cultural, quem é produtora, quem faz teatro, quem é cantor, quem é músico, quem é artesão, enfim, toda parte da cultura, tá? Vai estar recebendo um auxílio emergencial em nível do Brasil. Runchi, boa noite, querida, tudo bem? Querido, desculpa, porque eu falei com o Runchi e vi a minha amiga Aline, então eu me confundi aqui. Então, gente, isso é uma grande conquista para o nosso povo. Grande conquista mesmo, tá?
Então, eles têm até 60 dias e lógico que ele precisa da aprovação do presidente. Mas tirando essa questão, eles têm até 60 dias para liberar essa verba para os estados, para os estados distribuir. Parece, né? Eita! Eu li lá o edital. Parece que a verba mínima é de 3 mil e vai no máximo até 10 mil. Porque também serve para microempreendedores e tem outro lá que eu anotei, mas não tô vendo aqui mais. Bom, importante é o seguinte, isso foi de fato uma grande conquista. Quantos terreiros, né? Tem os artistas, tem os cantores que cantam, que vivem disso, de fazendo arte, cultura, cantando em bares, que estão completamente desamparados, sofrendo, artesãos e tudo mais, tá? Lógico que isso tudo vai se implicar numa regra, as pessoas vão ter que se enquadrar dentro daquela regra para ter o direito a esse benefício. Mas parabéns para todos nós, isso foi uma luta, foi uma grande conquista. Eu fiz parte, eu, minha mãe, milhões de outras pessoas, né, fizemos grupos, né, em todos os estados para movimentar, para criar uma pressão mesmo política para que isso aconteça. Então, parabéns para todos nós. A cultura é linda, maravilhosa. Olha, realmente eu amo a cultura porque eu tenho convicção que a nossa religião, ela fabrica a cultura, né? Então, isso é um grande ganho. Então, tá aí, para quem não sabe, tá? Todos os músicos, artesãos, todas as pessoas que fazem cultura de alguma maneira vai poder ser beneficiado, tá bom? Com essa lei que foi aprovada. Já passou pelo Senado, agora falta só o presidente assinar. Fora isso, gente, tá tudo beleza. Eu queria agradecer também, né? Deixar registrado aqui que essa lei foi criada pela deputada federal Benedita da Silva, do PT. Aretusa, você tá fazendo propaganda política? Não. Mas a gente precisa agradecer, né? Então, independente da situação política de cada um de nós aqui, o fato é que a pessoa que criou uma lei para proteger, salvaguardar, né, resguardar e amparar toda essa gente da cultura que está completamente desamparado, porque tem gente que vive 100% de produção, né? Foi criado pela deputada federal Benedita da Silva. Então eu agradeço muitíssimo, né, a senhora deputada daqui do Rio de Janeiro, do PT, por ter criado essa lei pra gente. Gente, bom, era isso que eu queria dizer pra vocês. Hoje, infelizmente, né, como eu disse pra vocês, quem chegou agora, vocês não sabem, mas o Matheus, ele tá com chikungunya, ele tá muito dodói dentro de casa. Eu tô torcendo muito, peço que vocês também, né, emanem bastante energia boas pra ele. Ele é um querido, né? Futuramente a gente vai rever uma nova data, porque tá todo mundo já com suas datas, entendeu? Reservada. Mas, enfim, em algum momento a gente vai conseguir trazer ele na fé, tá bom? E obrigada pelo carinho. Eu queria saber de vocês o seguinte: alguém tem alguma pergunta, alguma coisa que vocês queiram falar ou que queiram me perguntar? Aproveita, gente, porque a gente tá com o tempo aí da live. Já aproveitar o carinho, né? Porque a maioria que tá aqui tá sempre fiel aqui, todas as segundas e quinta aqui comigo, né? Então eu achei justo vir aqui em respeito a vocês, ao carinho de vocês, pessoalmente, para dar uma satisfação. Então, aproveitem. E aí, se vocês quiserem, a gente pode estar conversando. O bate-papo vai ser diferente aqui hoje, vai ser comigo e vocês. Se vocês têm alguma pergunta. E Aroba, Rosana, por que você tá falando que tá bege? Que daqui eu tô lendo. Tô bege. Tem alguém aqui mandando convite. Gente, alguém quer bater papo comigo aqui hoje? Eu posso convidar vocês aqui ao vivo agora e a gente conversar. Aí vocês podem aproveitar, fazer as perguntas que vocês queiram e aí a gente vai conversando. Alguém tá afim de bater um papo? Porque se tiver, eu chamo aqui agora e a gente conversa. Vocês estão me ouvindo? Vocês estão me ouvindo?
Dedé. Ah, tá. Agora eu tô vendo. Narinha, boa noite. Estão ouvindo? Fala pra mim, alguém que gostaria de participar aqui? Porque eu não sei, né, como é que vocês estão aí, em que situação que vocês estão em casa. Quem que quer conversar um pouquinho comigo? Ah, sim, a Yara Barrosena tá dizendo que ficou bege com a fala do cara. É que é uma fala intolerante, uma coisa não justifica a outra, né? Ele poderia ter se expressado de outra maneira, né? Amanda disse que não pode porque ela tá de roupão. Agora que a mensagem de vocês estão entrando, vocês acreditam? Eu acho que deu uma travada aqui antes, que eu tô ouvindo aqui vocês falando. Júlio, você tá aí? O Júlio interage sempre muito bem aqui, entendeu? E eu não conheço ele. De repente é uma maneira de se conhecer. Olha, Júlio, você pode conversar? João! Querido, beijo no coração. João Corujão tá presente, gente. Gente, quem não conhece o João, vocês têm que acompanhar ele. Ele faz trabalhos lindos. Então, Júlio, gente, ele tá sempre interagindo, mas então me manda um oi aí que eu vou te convidar pra gente conversar. Obrigada, Glorinha. Eu tenho recebido muitas mensagens, gente, positivas. As pessoas ficam ansiosas para a próxima live. Quando acaba uma live, eu recebo muitas mensagens pelo WhatsApp, pelos status. É muito legal, tá sendo muito prazeroso. Mas também tá passando pessoas fantásticas aqui, né? Pessoas muito boas. Eu só tenho a agradecer. Eu tive indicações, assim, fui muito feliz nas indicações. Fui feliz porque as pessoas aceitaram de imediato. Eu não tive, assim, problemas, sabe? Muito legal. Pra mim tá sendo muito, muito honroso. Jefferson tá colado nas minhas lives. Obrigada. Obrigada pelo carinho. Fica mesmo, gente. Segunda-feira tem mais e quinta tem mais. Ó, tem gente convidada até outubro, final de outubro. Eu acho que eu vou passar meu aniversário na live. Pois é, pois é. Não, o Glorinha, se você soubesse a ansiedade dele. Ah, falando em Mateus, eu fiz a arte, eu fiz até a arte dele errado. Eu disse que ele já fazia parte do corpo de Ogés. Na verdade, não. Ele vai se transformar ainda, né? Eles chamam de Amoichan, eu acho. Amoichan é aquela pessoa que ainda vir a ser Ogé. Vou chamar o Júlio aqui, gente. Vamos conversar aqui um pouquinho com ele. Vamos ver qual é o que que o Júlio tem de bom aqui pra... Vem pra cá, Júlio César. Olá, mãe. Boa noite, sua bênção, tudo bem? Deus te abençoe. Boa noite, tudo bem? Seja bem-vindo. Muito obrigado, eu falo aqui de São Paulo. Prazer em conhecê-la, viu? Igualmente, que bom. Eu vou muito a São Paulo. Ah, que bacana. Deixa eu me Vai ter uma apresentar. galera boa da sua terrinha aqui, viu? Que é, não ouvi, desculpa. Vai ter uma galera boa da sua terrinha aqui, fazendo parte também. Bacana. Tô sempre acompanhando, acho que tá um pouco escuro, né? Deixa eu tentar vir mais para trás. Talvez clareie um pouco mais a imagem. Acho que melhorou, né? Melhorou. Às vezes fica mais claro, às vezes não. Eu vejo que você sempre interage muito, né? Com os bate-papo, conversa bastante. Eu gosto de participar. Na verdade, está acontecendo nos dias em que eu não dou aula, eu sou professor de literatura africana, numa faculdade aqui de São Paulo, Que mas eu sou ótimo! eu estudo Ah, então literatura eu africana entendi porque você não perde uma. de países de língua portuguesa, mais especificamente de Angola e de Moçambique. E Mas essa é uma. arrasou!
Mas é do curso de letras, e como a faculdade é particular, o curso de letras está praticamente fechando, e aí eu acabo fazendo outros estudos. Na realidade, o tema da minha linha de pesquisa é a arte africana ancestral, que é antes da entrada dos europeus na África, Aham. né? Então, quer dizer, quais são os povos que eu puxei nessa linha de pesquisa? O povo Yorubá, no caso da Nigéria principalmente, o povo Fon do Benin e o povo Chokwe, do nordeste de Angola. Então, o que que eu fiz, né? Eu busquei a história desses povos, e com a história desses povos eu vim puxando a arte que eles fizeram, já entrando pelo caminho da arqueologia também, para que nós possamos Ah, ter a noção de origem, na verdade, né? É isso que falta muito nas escolas, falta na educação, a Lei 10.639/03, que ser obriga, na verdade, aplicada. não é para ser aplicado, os professores precisam conhecer a origem de tudo isso. Então, pouca gente acaba conhecendo. Porque a nossa educação, o nosso currículo, né, seja ele de fundamental 1, 2 ou médio, sempre foi um currículo de exclusão desse tipo de disciplina nas escolas. Sim. Então, no geral, a cultura negra e o negro, ou as pessoas que estão dentro dessa cultura, porque não é só a pele, né, na cor da tez Sim, claro. da cultura, não é? Existe um conceito dentro da antropologia da educação, que é o conceito de ancestralidade adquirida, que seria como se fosse uma Por isso que eu ancestralidade sou adotada. negra. Por isso que eu sou Exatamente. negra. Eu falo, meu sobrinho falou, mas tia, você não é negra? Eu falei, sou. Eu sou negra. Eu me vejo como negra. Eu carrego toda a minha ancestralidade negra. Um casamento da minha mãe com uma pessoa mais clara é que me fez mais clara, mas eu tenho todos os traços de negros e tem no meu DNA negra. É E aí eu isso. falo isso pra ele. As pessoas não entendem isso, na verdade. Falta de conhecimento, eu acho, né, um pouco. Eu acho que sim. E também porque ligar uma questão diretamente à tez ou partir da própria cor da pele é um caminho possível, mas não é o único. Ele acaba também sendo excludente, não é? Como se falasse, você que não tem a pele tão escura, você não pode participar ou falar desse assunto. Ou então você Sim. que não é de comunidade, você não pode opinar sobre aquele assunto. E na realidade, todo conhecimento, desculpa, eu tô mexendo com os cachorros, estão em cima de mim. Todo conhecimento ele é aberto para todos nós, tendo um Com casal. certeza. Ele é aberto para todos nós. Então, a questão da ancestralidade adotada, esse conceito da antropologia da educação, ele é um conceito receptivo, né? Ele convida as pessoas a virem fazer parte dessa cultura, né, mesmo que você não tenha aquela cor da pele. Como se, de repente, as pessoas quisessem se tornar budistas, por exemplo, um descendente japonês falasse, olha, você não pode ser porque você não é descendente. Estaria excluindo, não é? É uma questão de exclusão. Mas a Sim. ancestralidade adquirida, nós chegamos até ela e ela convida as pessoas a entrarem. Então, Luiz, qual é? meu celular Opa, caiu. Peraí. Peguei ele sem no ar. problema. Olha, eu tô amando, eu nem sabia, tá vendo? Os orixás, eles trabalham mesmo. Eu nem imaginava que você era um professor da cultura afro. E eu sempre tive curiosidade, na verdade, né? Porque eu tenho isso como a minha cultura, como algo que vem enraizado comigo, porque eu nasci dentro de um terreiro e venho de uma família já durante muitas gerações dentro de terreiro. E aí Ótimo. minha mãe fez uma caminhada, né? Ela participou de muitas construções de políticas públicas, muitos grupos que fizeram grandes conquistas para os nossos povos e tudo mais. Mas, como agora com essa lei, né, e essas aulas todas em faculdades, em escolas e tudo mais, qual é a minha pergunta para você? Primeiro, o que que me confunde um pouco, tá? Se sendo assim sincero, eu gostaria que você fosse muito sincero também comigo. A pessoa que dá aula para falar de africanidade, a cabeça dessa pessoa é uma cabeça estritamente baseada em livros, como se fosse quase que um cientista, ou é uma pessoa que fala de uma causa, o qual ela faz parte daquela causa, porque são coisas completamente distintas. Porque uma coisa é eu estudar uma matéria e replicar aquilo para ensinar. Certo? Isso. Outra coisa é a visão de quem vive a situação e estuda de fato, porque a nossa religião, ela não tem Bíblia, ela é extremamente oratória, né? Então ela tem vários depoimentos, livros, né, que foram por grandes escritores, autores e tudo mais, porém a gente não tem Bíblia, é Sim, completamente oratório. Mas perfeito.
repassa isso para os seus alunos, essa é a questão. Quando você repassa isso para os seus alunos, e numa turma, quando você dá isso, você lidar com pessoas de todos os tipos de crença. Sim, E quando exatamente. você fala isso, já remete automaticamente ao seguinte: esse cara é macumbeiro, porque para ele dar aula disso, ele é macumbeiro. E não necessariamente, pode ser uma aula apenas, né, de um fato histórico, uma pessoa que quis estudar a própria identidade, a própria história da sua ancestralidade, né? Verdade. Você explica na sua aula que independente do credo, da crença daqueles alunos, principalmente dos alunos negros, que o candomblé, que os povos tradicionais de matriz africana, todas essas nações, essa diversidade, esses povos que você citou aí, ele vem, todas essas vêm com a ancestralidade, inclusive o dele, negra, vinda da África. Porque Sim, hoje, na geração dessa pessoa, ele pode ter optado outra crença. sim, Ok. Mas ele traz com certeza na ancestralidade dele, até mais próxima do que a minha, sim, entende? Um ancestral negro que veio de lá com uma dessas nações, uma sim, dessas sim, denominações. E aí, o que que me assusta é ver um negro, quanto negro, agredir, se referir como aquele macumbeiro, aquilo ali, porque isso me mostra claramente a total falta de conhecimento cultural, porque isso não é religioso. Ele não sim. precisa dizer que ele é candomblessista ou quanto negro, você entende? Mas ele precisa respeitar a ancestralidade dele e conhecer. Porque eles agem como se aquilo ali não fizesse parte do DNA dele, ele carrega aquilo na veia. Isso é esclarecido culturalmente nas faculdades? Dentro Há do... duas, há várias formas de abordagem desse assunto, né? Uma das Uhum. maneiras é fazer abordagem histórica ou antropológica, dizendo que a chamada religiosidade ou espiritualidade, ela é Sim, construída historicamente, de maneira sim, que ela foi construída dentro de um momento, de um tempo, de um espaço, e ela pode ser ad eterno. Então, se nós entrarmos por esse caminho da explicação histórica, a pessoa vai compreender que toda religião faz parte de uma cultura, ela é a representante de uma cultura. Diferentemente, por exemplo, das aulas de estudos religiosos que começaram a ser dadas desde as décadas de 40, depois avançou em 70, o golpe militar acabou tirando isso, que mostrava que a formação em estudo religioso era uma formação moral cristã. Então, as aulas de cultura africana, no caso de literatura africana de língua portuguesa, então nós fazemos qual é a questão da abordagem? A abordagem histórica, mostrando a história daquele país. Vamos citar Moçambique. A principal escritora, ou a mãe das escritoras moçambicanas, é a Noêmia de Souza, não é? Então nós eu faço a abordagem pela história de Moçambique, independência de Moçambique em 75, a produção bibliográfica dela, que vem desde a década de 40, parcialmente influenciada pela língua portuguesa, aliás, pela literatura portuguesa, língua portuguesa sim. Depois nós entramos na questão cultural dela, porque em várias partes da obra dela, tanto dela como da Ana Paula Tavares, que é de Angola, fazem referência a cultos ancestrais. Então você tem essa abordagem. Uma é a sim. abordagem histórica, outra é a abordagem literária, e a partir daí a desconstrução ou Eu aponta o adoro essa caminho. palavra. Hã? Eu amo essa Oi? palavra, desconstrução. Então, e aponta um caminho para a desconstrução daquilo que foi construído nesse tipo de educação, que nós podemos chamar de educação racista, porque o currículo é racista na medida em que ele exclui todo o conhecimento ancestral. Ele foi um projeto de governo de excluir Isso, tanto o conhecimento dos índios como o sim. conhecimento da cultura dos africanos aqui. Então a pessoa vai ver que a maneira com a qual ela pensa é uma construção histórica feita pelo currículo brasileiro. A partir daí, ela acaba sendo desconstruída. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é explicar que racismo e racismo religioso são puníveis pelo Código Civil. Portanto, é um Isso aí. crime. Então, passa a ficar nas mãos dela de concordar com esse tipo de crime, se ela comete Você racismo. explica a Lei K.O. na sua aula? Explico a Lei K.O. Aham. rapidamente, porque senão nós acabamos indo por outra abordagem. O risco de ficar muito tempo falando das leis é que há um momento em que as pessoas podem achar que você está fazendo panfletagem em relação a isso. Então é necessário fazer uma abordagem um pouco mais sutil para depois nós começarmos a entrar na questão da lei. Então é esse um Sim. dos caminhos. Especialmente
na questão da arte africana. Então eu pego poesia dessas duas autoras, repetindo quais sejam, a Noêmia de Souza, de Moçambique, e Ana Paula Tavares, de Angola, e mostro a arte africana produzida por aqueles povos daquelas etnias. Existe um mapa, mãe Difusa, que é o mapa etnográfico da década de 60. O mapa da África, do continente africano que nós conhecemos, é o mapa político que foi feito na Convenção de Berlim, em 1853, que acabaram dividindo a África em várias partes, como se fosse uma pizza, entre as nações europeias. Né? Agora, o mapa antropológico mostra em torno de 3.400 a 3.500 etnias, que é o verdadeiro mapa da África, e fica mais fácil de compreender dessa maneira. Eu não estou com o mapa aqui, só mostraria para vocês agora. Mas E não vai aí, faltar oportunidade. e aí nós fazemos, quer dizer, eu faço a abordagem dessa maneira, né? Então começo pela história, adentro a Sim. literatura, e da literatura o terceiro passo é a desconstrução, ou o caminho para a desconstrução, para que a pessoa possa fazer uma reflexão. É claro que, como tudo em educação, a mudança não acontece de uma aula para outra, de um semestre para o outro. Claro, com Até pode certeza. acontecer. Mas a educação é uma reconstrução da própria personalidade da pessoa, né? Uma desconstrução e Eu, uma reconstrução. Então, eu penso, Luiz, que conta fatos no argumento. E eu penso que é mais, na minha opinião, né, na minha humilde opinião. Eu não dou aula para a faculdade, nada disso, mas eu tenho uma mãe muito ativa em toda essa construção desse sistema. Tá me ouvindo, Luiz? Gente, ele congelou para mim, eu não sei se congelou para vocês. Congelou para vocês? Vocês estão me ouvindo? Gente, vocês estão me ouvindo? Christian, alguém me responde? Vocês estão me ouvindo? Luiz, eu não sei se você está me ouvindo. Caiu, mas ele vai voltar. Eu vou chamar ele de novo, gente. Não se preocupa. Ótimo, né, gente? Até o convidado está sendo ótimo. Eu tô adorando. Eu estou adorando. Volta aí pra gente, Luiz, porque eu gosto muito de conversar sobre isso, porque eu acho que o conhecimento é a nossa maior defesa. Quando a gente é empoderado da nossa causa, da nossa própria história, entende? A gente não deixa que as pessoas massacrem, ó, nosso ori, nossa cabeça. Que bom que vocês estão gostando, tô adorando também. Ele caiu, provavelmente deve estar ajeitando lá para poder voltar. Então, gente, vou remendar aqui a história dele. Ele é professor, eu acho fantástico, e até por isso que eu queria perguntar, provocar ele. Mas eu não vou perguntar, porque senão eu vou perguntar de novo para ele. Vou esperar ele chegar aqui para poder perguntar. O... Tá vendo? Ele segue sempre as lives. Aí eu falei, pô, vou convidar uma pessoa que, né, tá sempre aqui com a gente. E é muito legal, né? Um convidado surpresa. É verdade, Yogan Christian, convidado surpresa. Tá vendo? Mais uma boa contribuição aqui para nossa live. Tá travando, João? O João tá dizendo que tá travando. Vocês estão me ouvindo bem? Estão me ouvindo bem, gente? Ou eu estou travando? Dedé disse que está. Dedé, quase te convidei, hein? Tá ótimo, Christian. O Christian é um gentleman, gente. Muito educadinho. Ouvindo, sim. Mas tá travando para você, né, João? Tô esperando ele voltar aqui, que ele deve ter tido algum empecilho, porque tava com dois cachorros. E aí fica meio complicado. Rose de Amanjá, lá de casa, tá aí presente. A gente ganhou até uma aula de graça, hein, gente? Muito bom, né? Até um professor de graça apareceu por aqui, blum, plantou aqui e tá aqui na no nosso bate-papo. Ele voltou. Vou convidar novamente, gente. Vem pra cá, Júlio César.
Tô ouvindo, viu, de Dorian? Tô lendo sua mensagem. Olá, Oi, manhã, Arthur. Voltei. Acabou a bateria. então, Desculpa. eu tava perguntando, não tem Desculpa. importância nenhuma, né? Eu é que agradeço o presente, todo mundo mega feliz, tá todo mundo aqui ganhando uma aula de graça, o Não, professor não, não. você, então a gente tá muito feliz. Um amigo meu, o vídeo Dorian, que tá aqui nos assistindo, ele falou, fala da sua mãe, porque eu sou filha carnal, né, de uma mãe de santo, não sei se você conhece, a mãe Márcia de Oxum, daqui do Rio, ela é Não descendente do acompanho. canal. E ela fez parte de grandes construções significativas, né? Inclusive, ela fez parte da construção da lei quando foi criada povos tradicionais de matrizes que fazem, de povos tradicionais de matrizes africanas, que deu todo Africanas, perfeito. esse respaldo, enfim, que veio essa lei para obrigar nas escolas tudo mais, né? Na época ela ia muito para Brasília e fez todas essas movimentações. Mas o que eu queria te falar é o seguinte: o que muito me assusta é que eu percebo que mesmo tendo ainda essas aulas, né, hoje, que a gente não tinha, e que isso já é também uma grande vitória para o nosso povo e tudo mais, como que ainda existe pessoas tão ignorantes e, desculpa, e preconceituosas que não perceber coisas que são fato e histórica. Vamos supor que eu seja um ateu, que eu não tivesse nenhum tipo de crença, né? Nem religiosa, nem nada, não acreditasse em nada. Mas na ciência eu preciso acreditar. Então vamos lá começar num fato. Primeiro fato. Foi comprovado alguns anos atrás, e se eu estiver enganado em alguma informação, por favor, professor, me corrija, tá? Não, é sério. É sério. Aqui o negócio é sério, não dá para ficar mentindo. É, descoberto há alguns anos atrás. Minha mãe entrou aí, ó. Falei dela, ela entrou. Boa noite. Foi descoberto alguns anos atrás, através de ossos, né, os cientistas, um homem mais antigo do mundo já foi comprovado que é negro. Sim, A África é chamada de África Mãe, né, porque é o nosso maior continente. sim. Eu cresci acreditando que Jesus morreu na cruz branco, louro de olho azul, porque aqui no Brasil os Jesus eram assim, né? Todos louros, de olho azul, morto na cruz. Não, mas é verdade. Eu cresci vendo pelas grandes produções de Hollywood, Cleópatra, uma mulher branca de cabelo liso, né? Que usava as perucas, né? E descobri que tudo é fake news. Porque descobri que a Cleópatra era uma mulher negra, usava peruca assim, mas era uma mulher negra. Eu cresci achando a Cleópatra linda, não por ela ser branca, mas né, aquela mulher branca, de peruca, de cabelo liso, nem achava que era peruca, porque eu não entendia o que era peruca quando era criança. Aí depois eu descobri que era eu descobri que era tudo fake news, que não era, né? Que grandes mulheres da história, assim como grandes homens, eram todos negros, né? Descobri que aí eu não tinha noção quando era criança que Jael ficava na África. Então, se Israel fica na África, automaticamente é impossível ele ser muito branco, louro de olho azul. Então, não existe esse Jesus também. É fake news, né? Tudo isso Sim, é toda uma sociedade construída durante muitos anos para massacrar e desmerecer tudo que vem de negro. Né? Hoje, sim. ainda os cinemas estão produzindo já um Jesus mais moreno, né? Um Jesus já de cabelo preto, já não bota mais Jesus louro. Mas até os filmes antigos era produzido assim, né? Porque é Jesus. Como é que Jesus vai ser moreno ou preto? Ele tem que ser branco e louro para poder ser bom, né? Exatamente. Bonecas, né? O que a gente tinha como de beleza? Tinha que ser boneca loura, Barbie, né? Como é que a Barbie é, né? Quem que nunca sonhou ter uma Barbie? Então, você vê como é que o racismo, ele é cruel, né? Ele vem numa constituição de anos, gerações de anos e anos massacrando tudo isso. Mas o que eu quero dizer com isso? Não é só a questão do racismo. Como que hoje se comprovando tudo isso? Assim, aí você tem a religião mais antiga do mundo, que é o hinduísmo, né? É isso ou não, professor? É, quantos? 36 mil anos, sim, comprovadamente sim. Enquanto que a religião religiosa é considerada mais antiga. O hinduísmo cultuava deuses, que era como se fossem os orixás, né? O deus do trovão, o deus da água, o deus do vento e tudo mais, né? E aí foi se descoberto também, acho que uns de 10 anos, mais ou menos, que o culto mais antigo do mundo é o culto de Nanã, que é um orixá o qual a gente cultua, né? Então, como que se descobre? Tudo isso, toda essa ancestralidade, a gente sabe que eu não cultuo a África, eu não posso responder pelos outros, tá,
professor, mas eu estou respondendo por mim. Eu não cultuo a África, eu tenho consciência que eu sou afro-brasileiro. Né? Eu tenho consciência que os meus ancestrais trouxeram, quando foram escravizados, porque eles não eram escravos, né? Quando eles foram arrancados à força e vieram escravizados para o Brasil, ele trouxe toda essa base religiosa, o qual resistiu até o dia de hoje, vai resistir ainda muito mais, e a gente sofreu influências regionais, locais, não é isso? Estaduais, e por isso eu considero que eu sou afro-brasileiro, eu não sou africana, não moro na África e não cultuo a África. Né? Então eu tenho isso muito claro na minha cabeça. E como que pode? E também a gente sabe que Lúcifer ele vem de luz, né? Porque ele era um anjo de luz, inclusive ele era o maior anjo da história, né? E aí ele cresceu o olho, quis concorrer lá por vaidade com Deus, e aí foi quando aconteceu o céu e o quinto andar. Eu não gosto muito de pronunciar essa palavra, então eu chamo de quinto andar, entendeu? Então, se baseando nisso, todo mundo sabe, historicamente, que o Lúcifer, ele é anticristo. Ele nunca teve nada a ver com Oxalá, nem com Alá, nem com qualquer outra religião. Em que momento da história, a minha pergunta é essa, o senhor, quanto professor, o senhor provoca esse tipo de conversa dentro da sala para mostrar o seguinte, que isso foi apenas uma história inventada para injetar veneno na cabeça das pessoas, para uma vedação, porque isso não acontece, isso não existiu, nós não temos nada a ver com isso. O senhor provoca isso, como é que eu vou dizer, provando, né, com fatos, né, que de fato nós não somos anticristo. Se a gente não é anticristo, eles não podem, de forma alguma, dizer que nós somos uma religião de demônio, porque esse demônio não pertence a gente. Olha, eu costumo brincar na aula dizendo que quem inventou o diabo foi a maior publicidade da história do mundo. Porque ele inventou a ideia do diabo e de lá para cá todo mundo acredita, ninguém consegue falar o contrário. Então, é uma propaganda que todos nascem dentro de um tempo e espaço determinado, num país que estão já acreditando nisso. A questão é justamente isso, da desconstrução, que se torna um pouco mais árdua, mas isso faz parte da educação, apresentar um outro caminho para que as pessoas possam pensar, porque se nós pegarmos também a história do ensino religioso, houve desde 1500 até 1889, a proclamação da República, foram 389 anos de dominação católica. Então, é um país eminentemente cristão do ponto de vista católico, e da década de 40 para cá, mais especialmente na década de 90, um país que começa a se tornar eminentemente protestante. Os protestantes históricos e agora os neopentecostais, com o domínio do chamado quarto poder, que é a mídia, né? Que isso provoca uma influência e uma educação midiática muito maior. Com toda a educação, ela acaba lutando, usando esse termo que é muito caro ao movimento, vamos dizer assim, apresentando outras formas para que as pessoas possam pensar também. Agora, mãe, nada muda se o indivíduo não mudar, né? Essa é a questão. Se ele se sente confortável e é vantajoso para ele, do ponto de vista dele, provocar uma exclusão do outro, se sente, digamos, do lado daquele que tem o poder, vai ser muito difícil de mudar. Mesmo dizendo que existe a lei Canó, mesmo dizendo que existe racismo religioso e que isso é crime, que, portanto, se ele praticar o racismo religioso, ele também se torna criminoso, é muito difícil. Luiz, estão dizendo que seu áudio está duplicando. Eu não sei se é o sinal, está dando eco. É porque eles estão todos muito atentos à sua fala, então eles querem, de fato, entender. Uma aula de graça aqui. Então, eu não sei como que faz para deixar o áudio voltar ao normal. Ele passou É o sinal da internet. Frente de casa tem uma antena de internet muito grande, 5 centímetros de altura, e às vezes ela complica tudo, mas às vezes ajuda também. Mas se as pessoas entenderam, eu posso repetir. Então, ou seja, voltando, 389 anos de educação educacional católica. Depois da década de 90 para cá, com a aproximação das mídias para os neopentecostais, então, as outras religiões que gostam desse tipo de tolerância religiosa adquirindo um caminho, uma forma de luta, e essa maneira é justamente fazer as leituras e apresentar as leituras para ter aquilo que em ciências humanas, mais especificamente em filosofia,
chama-se argumento de segurança. Quais são esses argumentos de segurança? Quando alguém apresenta... Eu preciso te atrapalhar mais um pouquinho. O pessoal tá desesperado porque tá dando eco, mas eles querem te ouvir, por isso que eles estão falando, tá dando eco. Eu acho que de repente a posição que você tá falando com o microfone do celular, será? Pode ser, quer que eu levante? Não sei se isso vai adiantar muito. Eu vou aqui o quadro para chamar que uma aluna pintou e me apresentou. Não sei se vocês conseguem ver. Olha que bonito, né? Eu acho que é a distância do microfone. Você tá Tem que muito ficar mais perto? Mas... Agora eu tô te ouvindo. Melhorou? Melhorou. Vamos ver se melhora assim. E aí, o que ocorre, né? Lutar ou apresentar formas de luta dos mesmos caminhos. Qual é o caminho da intolerância religiosa? As pessoas dizem, isso está escrito aqui no livro. Você apresenta outros livros, que não são livros religiosos, mas livros históricos, livros de antropologia, livros da educação, as pessoas também fazem uma reflexão de um outro ponto de vista, não é? Então, se eles assim, lutar no mesmo campo de batalha, tá ruim ainda, né? É porque às vezes um ecozinho para... Não é isso não, é o microfone. Eu acho que se você afastar um pouco o celular, eu acho que o senhor fica melhor. Assim, isso. Talvez? É. Então, apresentar esse caminho de leitura, o que ocorre, Maria de tudo, é que é um projeto de poder, né? Mais especificamente no golpe educacional que aconteceu em 72, chamado de Instituto Lacerda, uma reforma Lacerda, que alterou os rumos da educação brasileira, fazendo uma mudança no currículo. E essa mudança que ocorreu no currículo, ele não só silenciou os povos que já haviam sido silenciados, como, olha, parece que as pessoas continuam ouvindo, né? O senhor tem fone? Eu tenho, Então, se vocês aguardarem. A gente espera. Porque o fone de ouvido, eu acho que... Aguarda só um pouco, então. Aguardamos. Tá todo mundo adorando. João, o apelo aí, que o João tá dizendo, tem que fazer uma live só com ele, especial. Tá aqui desesperado, João, tadinho. Ele deu uma dor de conhecimentos. Ele tem como é que eu vou dizer? Ele tem fome de muito conhecimento. Ele adora ler, a literatura é a paixão dele. Então, ele está aqui. Olha, a live vai encerrar em 20 segundos, Luiz. Mas você se ajeita aí. Eu vou entrar, pessoal. Vocês entram de novo e eu vou convidar novamente, tá bom? Tudo bem, ok. Obrigado. Aí você aproveita e pega o fone de ouvido. Isso, perfeito. Obrigado. Fiquem aí, viu? Uma aula de graça. Tá bom. Muito bom. Boa noite a todos. Obrigada por mais um carinho aí. Obrigada por vocês estarem acompanhando ali, ó, firme e forte a todos os bate-papo. Hoje o bate-papo foi diferente, gente, mas foi ótimo, né? Infelizmente o Matheus não pôde porque ele tá dodói. Mas aí, de repente, aparece o Luiz, o professor Luiz aqui, que é um querido, inteligente. Ele tá aqui, ó, Luiz não, Júlio César. Vou convidá-lo novamente. Vem pra cá. Júlio César. Boa noite a todos, gente. Ele tá entrando. Eu entrei agora, colocando o fone. Boa noite, novamente. A bênção a todos. Não vou tumbar. Todo mundo adorando aqui, se divertindo. Que legal. Não sei se agora ficou melhor. Eu coloquei o fone de ouvido, está tudo um pouco improvisado. Ficou. Então, um dos caminhos, porque o que ocorre?
eu acho que não só para o povo de santo, mas para os negros em geral e aqueles que fazem parte da cultura negra, é a falta de argumento. Então, eu vou repetir aquilo que eu estava falando nos instantes finais, porque não estava muito bom o som. Em filosofia, nós chamamos de argumento de segurança a capacidade de você ter uma série de argumentos e que se faz pelo seu conhecimento de leitura para que você possa estar preparado para contra-argumentar outros argumentos, sejam eles argumentos pseudocientíficos ou sejam eles argumentos do senso comum. Então, um dos caminhos é fazer sempre leituras que se fazem necessárias. E hoje nós temos isso disponível, as pessoas acabam não tendo possibilidade financeira de comprar um livro, existem alguns que são em PDF, para que você possa ler. Ler somente por si não é o único caminho, né? É debater e conversar com outras pessoas, mesmo no chamado contraditório, para poder ter esse argumento para que você possa conversar e, se possível, mostrar uma outra possibilidade de pensamento. Dizer que para convencer o outro ficaria até um pouco arrogante às vezes, mas para que as pessoas possam ver isso de uma outra maneira, especificamente a questão da cultura africana. Então, aquilo que eu havia dito na década de 60, mais especificamente em 62, no dia 21 de dezembro de 1962, o substitutivo Lacerda, do Carlos Lacerda, ele alterou definitivamente a educação brasileira e promoveu esse desastre que nós temos hoje na educação pública, em que a educação privada ela é mais desenvolvida, tem um aporte melhor para o desenvolvimento do conhecimento do que a educação pública. Esse substitutivo foi aprovado, portanto, no final do ano. Na década de 70, 71 e 73, no período militar, houve uma nova mudança na educação, tirando as matérias reflexivas, especialmente filosofia, para a entrada do ensino técnico. Então, quem estudou na década de 70, 80 e 90, acaba pegando todo esse reflexo do não diálogo sobre aquilo que nós podemos chamar das minorias, sejam as mulheres, sejam os negros, sejam os índios. Né? A ausência desse diálogo, esse vácuo desse tipo de conhecimento, acaba gerando tudo que nós vemos hoje nessa violência. Seja a violência física, que é aquela que nós conhecemos, mais a questão do povo de santo, pela destruição ou tentativa de destruição dos terreiros, seja a violência simbólica, que não é a violência física, mas é a violência de discriminação. Né? O grande autor, o sociólogo chamado Pierre Bourdieu, que define a violência simbólica como aquela que ela pode não ser percebida fisicamente, mas que nós sabemos que ela está nas entranhas da sociedade. Então é aquele olhar, onde ela se expressa, né? É aquele olhar discriminatório das pessoas para o povo de santo, com as suas roupas características, para as pessoas negras, a negação do som, da cultura e da forma de pensar de uma certa negritude brasileira ou de outras formas de manifestações espirituais ou religiosas. Então aí, volto a dizer, nós precisamos desconstruir esse tipo de pensamento. Isto é um caminho longo, porque é um projeto de poder que voltou ao poder com a eleição desse novo presidente da República, mas a batalha continua. Então, o que falta, penso eu, é uma união maior, né, com argumentos plausíveis a ponto de combater esses contra-argumentos, que a maioria deles vem no senso comum. Então, o que é que eu estava falando? Qual é o campo de debate dessas pessoas? Né? É utilizar o livro sagrado, no caso, a Bíblia, que foi utilizada para várias formas. Uma das maneiras é para oprimir os povos de manipulação, africanos. Né? De manipulação. Né? Perfeito. Então, se o argumento maior é dizer que o que vale é a palavra que está escrita, então você fala, ótimo, nós também temos outros argumentos de pesquisa. Então aí você entra com os argumentos científicos mesmo. Agora, o que acontece, quer falar? Pode falar, por gentileza. Então, só para poder não perder o gancho, 3 coisas. Você disse a palavra umas 2 vezes, não diálogo. Eu sinto isso claramente, principalmente nas faculdades. Na minha faculdade, os professores, todas as vezes que de alguma forma, para falar da própria aula, tá? Envolvia, ele queria dar exemplo do que a gente está vivendo atualmente no governo,
Perfeito. Os alunos, né, que são contra, aliás, contra não, que são a favor desse governo, Sim. eles faziam uma algazarra, eles quase que agrediam os professores. Inclusive, um deles dizia assim, eu quero falar um negócio, mas eu não quero falar por quê? Porque na outra faculdade que ele deu aula, um dos professores foi agredido fisicamente porque Acredito, né? citou um exemplo do governo. Porque aí eles confundem o fato de você... Ele estava até explicando isso. Ele falou, você sabe, há uma diferença entre aquela pessoa que fala aquilo que pensa, porque falar o que Sim. pensa hoje tá normal, né? Você chega ali e Sim, expressa, então eu tô aqui, expressando o meu pensamento. Mas o sim, meu verdade. pensamento, ele é apenas o meu pensamento, a minha verdade. Mas entre o meu pensamento e a sua fala, ela é para ter muito mais peso, porque o senhor é especializado no que está falando. Entende o que eu estou falando? E era isso que Perfeito. ele estava querendo dizer. E os alunos, eles são completamente contra. Eles não têm diálogo. Eles não aceitam que o professor faça o papel dele, de dizer a verdade como ela é, não como ele gostaria de ser. Se você passar por uma linha de pensamento que fere aquela verdade única e cega na cabeça deles, eles simplesmente se negam. Não há diálogo. E eu fiquei impressionada, porque nem tudo a gente concorda de ouvir, mas você tem que, né, pegar e ouvir para você se permitir abrir novos horizontes, né, abrir novas linhas de raciocínio, enfim, verificar o que é de fato verdade, o que não é, da própria história, né, da própria construção. Sim, é verdade. Outra coisa, você falou aí da parte cultural e tudo mais. A gente vê também, né? A gente vê por aí, no Rio de Janeiro tem o funk do Senhor. Veja bem, eu estou falando estritamente cultural, educativo e social. Eu não estou aqui pregando um diálogo de raiva e nem alfinetando. Eu estou falando o que de fato acontece, né? A gente tem aqui no Rio o funk do Senhor, nós temos em Salvador o Alá do Senhor, o trio elétrico do Senhor, até o acarajé virou do Senhor, né? Sim, fica sabendo. Que isso acontece? Primeiro porque a gente termina sendo omisso, né? A gente acha que não vai dar em nada e quando a gente vê, a gente leva uma rasteira. Segundo, o seguinte, o senhor quanto professor, eu estou aproveitando e estou tirando todas as minhas dúvidas, o senhor está vendo, né? O Fica à senhor, vontade. o senhor quanto professor, o senhor esclarece também, porque se não for 100%, 99% de toda essa cultura, toda essa diversidade brasileira, ela é salvaguardada, ela foi resguardada para sobreviver até o dia de hoje dentro dos terreiros, né? Porque Sim, as culturas, essas culturas que a gente tem, elas não são uma cultura de branco, ela é uma cultura dos negros. A sim, capoeira, o jongo, o boi-bumbá, tudo isso, né? Dentro de cada um das suas regiões, mas ela foi resguardada pelos negros, dentro perfeito. dos quilombos, dos terreiros e tudo mais. E eu vejo muita gente, eu tenho muitos amigos da cultura, por causa da minha mãe. E muitos Entendo. deles não são de candomblé, mas eles não agridem, mas eles não são de candomblé. Porém, eu percebo neles a falta de informação deles entenderem de onde vem de fato aquilo que eles tanto amam. Sim, sim. Entende? Porque tem que perguntar dentro das aulas para essas pessoas que têm essa dificuldade desse diálogo o seguinte: fala para mim uma coisa que você ama bastante. Ah, eu amo capoeira. Você sabe que a capoeira vem deles? E Sim, você se perfeito. sente mal, você se sente demonizada quando você joga a capoeira. Entende? Então, a minha pergunta é se rola também esse tipo de instrução cultural, educativa e social dentro das faculdades. Porque eu tô com muita dificuldade desse diálogo aqui fora, entendeu? Então, a resposta é não. Na realidade, não rola esse tipo de diálogo. É necessário fazer uma grande provocação, mas eu também conheço pessoas que tiveram muita dificuldade em sala de aula de abordar esse assunto. Agora, é necessário verificar qual é a estratégia de abordagem, não é? Há várias formas de abordagem. Nós estamos num momento em que as pessoas estão intolerantes e quem está no poder justifica essa intolerância e dá argumentos para aqueles que já vinham discriminando de uma maneira simbólica, agora discriminar de uma maneira Respaldo, né? física. Ele fala, Sim, pode continuar assim, tá tudo bem. sim, ele dá respaldo. De maneira que se entrarmos no assunto direto, você chama para briga. Agora, se entrar com uma Adoro. abordagem lateral, usando a inteligência, vamos dizer assim, usando a estratégia de Oxum,
que ela consegue o que quer de uma maneira muito específica. Minha mãe é assim. Usando essa estratégia, é possível penetrar nesses campos, provocando um debate e evitando, se possível, um confronto mais agressivo. Porque qual é a grande questão? Quando as pessoas, no geral, elas se percebem que lhes falta argumento, elas partem para a ignorância, né? Seja a ignorância física, como é o caso desses professores, ou a ignorância verbal mesmo, da negação do assunto. Eu já passei por isso. Essa é a questão. Incrível, dentro de uma faculdade, porque a pessoa vai para uma faculdade justamente para abrir novos horizontes, né? Para você ser livre e se permitir conhecer a história como ela é de fato, não do jeito que eu ouvi a vida inteira, né? E aí teve um comentário de um professor que eu achei fantástico. O professor estava falando, né, que os livros, muitos dos livros trazem a verdade, a importância da gente ler, de a gente tudo mais. Aí eu sei que, agora eu não me lembro bem qual foi a abordagem. Eu sei que um dos alunos falou assim: o maior livro do mundo é a Bíblia. Sim. Aí o professor discordou, disse para ele: não, eu não acho não, eu acho que a Bíblia é um livro muito político. Falou para ele: rapaz. Trocaram o professor, você não está entendendo. A boa parte da turma, ele levou aquilo para algo pessoal. Ele achou que aquilo foi uma agressão à religião dele. Ele não falou um momento algum da religiosa. O que ele quis dizer para o aluno é o seguinte: olha só, a Bíblia foi feita por quem? Ele perguntou para o aluno. Assim, nesse tempo. Ele falou: você está renegando a palavra de Deus? Não, longe de mim. Mas você estava lá? Foi Deus que escreveu a Bíblia. A Bíblia foi feita por homens, como eu e você, cheio de defeitos, cheio de falhas, cheio de ambições, cada um dentro do seu olhar, né? E outra, a Bíblia que você tem dentro da sua casa não é a mesma Bíblia que tem nos Estados Unidos, em outros países, né? A Bíblia ela teve toda uma manipulação de acordo com o interesse do humano. Então, por isso ela se tornou tão perigosa e tão poderosa mundialmente. Né? Em nome de Deus, muitas pessoas foram massacradas, mas Deus não disse momento algum para fazer isso. Quem disse isso foram algumas pessoas. Sim, exatamente. Então, olha, rapaz, isso deu um rebuliço, porque ele entendeu na cabeça dele que isso era uma fala preconceituosa e que estava denegrindo a imagem de Deus, mas isso não tem nada a ver com denegrição. Ele está certo, a Bíblia não foi feita por Deus de fato. E se todo mundo diz que é a palavra de Deus, que é o mandamento de Deus, então era para ser uma Bíblia universal no mundo inteiro e não é. É verdade. Então, olha, tá bem complicado. Teria uma só, certo? Para ser universal, né? Então, aí está a questão. Se você entra num campo, digamos, minado ou num campo perigoso, você não enfrenta diretamente o outro, a não ser por uma legítima defesa, digamos assim. Mas em termos de educação, volto a dizer, existem várias formas de abordagem. Então, se começa com uma abordagem direta, o que vai e volta, vai voltar do mesmo jeito, não é? Agora, se vai por uma abordagem lateral, ou entrando pelo campo, por exemplo, das leis, que classifica como racismo religioso crime, não é? Ou então entrando pelo campo da cultura, fazendo uma leitura da religião como cultura via antropologia, ou então entrando por um documentário que a ONU fez sobre as religiões afro-brasileiras no Brasil e a intolerância religiosa aqui no Brasil. Portanto, se a ONU reconhece que existe um problema de intolerância religiosa no Brasil, ela obriga uma política pública de proteção a esses povos de terreiros. Então, você entra por essa abordagem e vai trazendo a pessoa para que ela possa refletir se ela deseja ou não praticar um crime de intolerância religiosa. E aí fica nas mãos dela. Tudo bem, ela vai argumentar, né, que ela tem a Bíblia, que é o livro sagrado dos cristãos, e aí nós falamos, ok, durante 389 anos houve uma dominação educacional católica, depois da década de 90, um neopentecostalismo, ele vem ganhando campo. Atualmente o Brasil ainda é um país católico, mas segundo o Datafolha, em termos de 20 anos, nesse progresso será 50% a 50%, mas não estamos falando diretamente de religião, nós estamos falando de cultura, por um lado, de criminalização da intolerância religiosa, por outro lado, e de educação, de desconstrução, e apontar um caminho de educação. Então, eles não conseguem dividir isso, né, professor? Eles acham que tudo engloba religião. Eles não conseguem ver a cultura nisso, né? Porque o próprio sujeito ele já foi, digamos, criado, né, estruturado com essa verdade. Então, você mexe nessas verdades, é quase uma questão psicanalítica.
você começa a mexer nas verdades do sujeito, ele vai exercer uma grande resistência, porque ele perde as bases da própria existência dele, ele deixa de se reconhecer na medida em que ele reconhece que as bases dele são bases falhas. E aí ele volta naquele argumento que eu falei, mas está aqui na Bíblia, está em Levítico 18, 22, está em Lucas, etc, etc. Aí você fala, ok, reconheço que está aí, mas nós estamos fazendo uma abordagem cultural, não é um debate religioso. Se assim fosse, até seria um caminho de ser. Mas o debate entre uma religião e outra tende a chegar no vazio, né? Porque cada uma tem o seu ponto de vista. Sim. E nós vivemos no império da escrita. Então é por isso que eles falam, está escrito. Então o que está escrito é certo. Você fala, ok, está escrito, então é nesse caminho que nós vamos fazendo essa leitura desse autor, desse outro. Porque se for nessa abordagem direta que alguns professores fazem, aí é chamar para briga e acaba não chegando a lugar nenhum nesse sentido. É essa a questão. Sim. Então tem que ter uma abordagem inteligente, né? Sim, a abordagem da nossa mãe Oxum, né? Deixa eu dar um exemplo que ocorreu no segundo semestre do ano passado, 2019. Há 2 cursos que eu estou nessa faculdade particular, que um é literatura africana, que praticamente está se extinguindo em virtude da baixa procura de alunos para o curso de letras, e outro é curso de multiculturalismo nas relações raciais no curso de pedagogia. Esse sim continua, digamos, a todo vapor, porque o grupo de pedagogia é majoritariamente grande, não é? Então, quando eu sabia que uma das partes do curso falava sobre intolerância religiosa, então eu comecei a fazer abordagem pelo documento do Ministério Público Federal reconhecendo que existe crimes de racismo no Brasil, e depois por um documento da ONU, um documento escrito e um documento de audiovisual produzido pela Organização das Nações Unidas, que reconhece intolerância religiosa no Brasil. Ora, qual é a grande questão aí? Qual é a grande possibilidade, não é? Se a ONU reconheceu, portanto, até chegar a esse ponto na ONU, foram feitas muitas pesquisas e muitos boletins de ocorrência, esse é o primeiro ponto. Segundo lugar, a ONU produziu isso, então ela obriga o Brasil, que é um país signatário da ONU, portanto ele faz parte da ONU, a promover políticas públicas de proteção às chamadas minorias agredidas, que nesse caso são os povos tradicionais de terreiro. Foram essas 2 abordagens. Uma das alunas disse que não existia isso no Brasil. Eu falei, mas como assim, não existia o quê? Ela falou, não existe intolerância religiosa no Brasil. Eu falei, ok, então, ponto. Ela falou, na minha igreja, nós não praticamos essa intolerância. Eu falei, ok, você está fazendo uma leitura do ponto de vista individual. Eu faço do ponto de vista macro, não é? Então, isso aí. Permaneça, portanto, com o seu argumento, porque aí, ao longo da aula, nós vamos ver se esse argumento pode ou não ter um outro ponto de vista. Aí eu li o documento... Se ele se sustenta, né? Se ele se sustenta. Aí eu li o documento do Ministério Público, né, que classifica como crime o racismo religioso. Então, ok, eu a coloquei dentro dessa possibilidade de que ela, bem como o pastor dela, eles podem ser classificados como criminosos. Isso é um ponto muito sério. Então, li esse documento, depois apresentei um vídeo de aproximadamente 12 minutos, que é um vídeo produzido pela ONU sobre a intolerância religiosa no Brasil. A ONU produziu esse vídeo... O senhor podia me passar esse vídeo, né, professor? Olha a cantada. Vai que cola, né, gente? Eu acho que sim, assim... Eu acho. O conhecimento ele tem que ser compartilhado. Nós estamos num momento difícil, nós precisamos ter argumentos em relação a isso. Mesmo que as pessoas não façam parte das religiões afro-brasileiras, mas há um momento que ou ela concorda com o crime, ou ela combate esse crime. Portanto, é uma única decisão que a pessoa tem que tomar. Essa é a questão, né? Em filosofia chama-se de questão aporética. A aporia é aquela que não tem outra alternativa a não ser escolher um lado. Esse é o ponto, né? Então ela ou escolhe o ponto da criminalidade, sim, eu concordo com a intolerância religiosa, portanto, eu posso responder esses artigos, ou falo, não, eu não concordo com isso e eu realmente reconheço que existe uma intolerância, mesmo que eu não conhecesse, agora passo a conhecer pelos documentos do Ministério Público e pelo documentário produzido pela ONU. Então a aula transcorreu, né? É claro que a pessoa levantou 1, 2, 3 vezes, saiu da sala. Não, eu falo de uma pessoa, uma madura de 42 a 45 anos de idade. Porque ela estava incomodada. Se ela ficasse na sala,
eu ia achar que a aula não estava dando resultado, mas como essa pessoa se incomodou e se Muito retirou, bom. retirou. Não, mas olha só onde isso vai parar, né? Tudo bem, ela falou em alto e bom som, de maneira bastante agressiva, que não existe Normal. racismo religioso no Brasil. Mas aí a aula transcorreu, mas aí no fim do semestre ela veio e pediu perdão, dizendo que ela reconheceu pela Bíblia, quando a pessoa erra, ela tem que pedir perdão. Ela estava pedindo perdão, porque por ela ter atrapalhado a aula e, de certa maneira, de maneira indireta, me chamado de mentiroso. Porque você falou que não existe, eu estou afirmando que existe, né? Então eu afirmei Sim, através dos documentos. Então depende da isso. forma de abordar. O que nós precisamos, não é? Nós, no geral, para nos protegermos e contra-argumentarmos questões de racismo, de intolerância religiosa. Precisamos de bases de leitura, volto a usar aquele termo, que é o argumento de segurança daquilo que foi lido, né, daquilo que foi conversado com outras pessoas, e aí você Sim, apresenta esses argumentos baseados nessas leituras, porque há uma hora que chega um momento que a pessoa já não tem mais outro argumento. Se coloca justamente nessa correria, ou escolhe um lado ou escolhe o outro. Mas é sim. um momento talvez difícil, né? Talvez as pessoas com mais idade, que já eram maduras no período militar, tenham pego esse tipo de problemas também, só que agora nós temos o império da própria mídia, onde os neopentecostais estão no chamado quarto poder. Então eles podem proclamar a verdade do ponto de vista deles também. Né? Agora, essa questão que a senhora falou da chamada capoeira de Jesus, isso é interessante porque uma das alunas, ela faz parte de uma igreja aqui de São Paulo, em que existe chamado, não é universal, é uma outra, enfim, o banho do descarrego. O termo é justamente esse, né? E aí eu Sim, falei para sim. ela, bom, Então tá contando de tudo, tá linda. Eu tô entendendo. A igreja hoje tá fazendo mais macumba do que muitos terreiros, mas tá tudo lindo. não, pois é. Eu falei assim, mas até o ponto que eu saiba, a utilização de ervas, ou elas É no pertencem a uma terreiro. tradição indígena, ou pertencem a uma tradição africana e afro-brasileira. E pelo que eu vejo, Não você mudaram é nem de uma... nome, né, professor? Eles não mudou nem nome. Descarrego. Tá Depois eu tudo procurei certo. na rádio, não é? Para poder ouvir mesmo que era esse nome, e aí eu ouvi a rádio por 1 hora aproximadamente, até vinha a propaganda desse bem, porque ele não é gratuito, ele é pago, né? Bem pago. E aí eu ouvi, e aí eu gravei com o celular para eu poder entender como é que faz essa chamada transposição de nome. E ela me explicou, né, o argumento que foi usado, que é usado, não é que foi, ainda é usado, é que isso sempre pertenceu a Jesus, não é? Mas os afro-brasileiros, usando o termo de macumbeiro, usurparam e tomaram para eles. E agora nós estamos Tomaram retomando de aquilo volta. que pertence. Ah, Isso, ah, tomamos de volta. Então isso pode ser usado em relação ao argumento, ao acarajé, à capoeira, ao samba, ao funk, a qualquer coisa. Uma vez se é argumentado que pertencia a algo e depois isso foi retomado, sempre foi deles. Outras pessoas mas que eles têm que utilizaram. provar isso, né? Porque historicamente, se eles falam tudo baseado na Bíblia, eu quero que eles provem isso historicamente, que o acarajé é de Jesus. Porque historicamente Então, todos os registros de acarajé sempre foi de Ansan, né? Nunca foi de Jesus. Não tem sim, na então, Bíblia lá escrito acarajé de Jesus, capoeira de Jesus. Jesus não fazia descarrego, sessão de descarrego, nada disso. então o Então, próprio autor, o John Dewey, que é o estruturador da chamada moderna educação norte-americana, tem um livro que chama Educação e Esforço. Ele diz assim que ninguém aprende nada se não desejar sair do próprio lugar onde nasceu. é, Simbolicamente, o próprio lugar é o seu lugar, que hoje se usa muito o termo lugar de fala, mas ninguém muda a não ser pela própria vontade e volição do próprio sujeito. Como essas pessoas têm sua personalidade estruturada dentro de uma forma de pensamento excludente, por mais argumentos que você possa ter, o que pode acontecer é ela se auto-questionar. E aí, claro, o trabalho da educação, que é de médio a longo prazo, elas se auto-questionarem. Mas se elas quiserem ficar na ignorância, a ignorância também é uma opção, isso a gente sabe. Né? e consome a pessoa, né? A ignorância deixa você Sim, amarga, infeliz, mal-humorada, porque você é ignorante, né? Você não consegue enxergar nada além daquilo de uma verdade única. O que que você tem a dizer sobre o Sérgio Camargo? olha, eu
acredito que ele é o cara certo no lugar certo para esse tipo de governo que está aí, não é? Não acho que o projeto do governo federal de chegar ao poder aconteceu de 2016 para cá na queda da Dilma Rousseff. Acho que é um projeto de governo que já vem se estruturando há muito tempo, e aí eu digo isso pelo grande crescimento e a compra dos meios de comunicação pelos neopentecostais. Porque não se chega no poder diretamente no convencimento de um por um, ou dentro do recinto religioso limitado. Uma vez que você passa a ter o domínio da mídia, seja a mídia escrita, mas muito mais a mídia auditiva, que é o rádio, que tem mais rádios no Brasil do que televisão. O rádio ocupa de norte a sul o espaço geográfico brasileiro, a televisão às vezes nem tanto chega. O rádio, ele é a maior ou a mais potente maneira de cristianização do Brasil nesse momento, não? Então, uma vez que eles chegaram nesse quarto poder com as concessões, eles sabiam que chegar ao poder político era só uma questão de tempo. Então, eles vieram através do poder político dos vereadores, depois os deputados estaduais, depois atingiram os deputados federais, senadores, aí para chegar no poder maior, que é o presidente da República. Era uma questão de tempo. Então, é um projeto de poder de 30 a 40 anos, não é de agora, não. O senhor falou desse projeto de poder, o senhor leu o livro Plano de, eu acho que é isso, Plano ou Projeto de Poder do Bispo Macedo, que ele fez já alguns anos atrás? Ele, nesse Não, livro, a minha eu li mãe o só para... Caboclos e Orixás, mas esse aí Do ainda não li, bispo, não. né? Do Então, bispo. Mas... esse livro, é que ele era pai de santo de Umbanda. Esse livro, ele diz claramente, é um livro mais antigo, né? Onde ele diz claramente o que está acontecendo hoje. Que ele disse que haverá um tempo, né, que a bancada evangélica irá tomar conta do país, né? Agora os termos bem eu não me lembro, mas que politicamente, né, eles iriam chegar no poder, né? E que chegaram. O que eu percebo nisso? Infelizmente, ainda muitas pessoas, o quanto negras, pessoas da cultura, o canto candomblessista, seja a nação que for, que não entende a importância do voto. E muito menos a importância do partido daquele que você vota. Porque muitas das vezes você vota em alguém, ou por migalhas, muitas das vezes, infelizmente, ainda tem muitos que votam por isso, ou pela própria pessoa. Às vezes a pessoa até é uma pessoa boa, de fato. Porém, ela pertence a um partido que ela é completamente contra os seus próprios princípios. E na hora de mandar, na hora de a pessoa alcançar lá, ele até tem a vontade, de fato, de cumprir a palavra dele com você. Mas o partido não permite. As pessoas, eu acho que uma coisa também que está faltando muito, eu acho que deveria, inclusive, incluir na educação brasileira, é a aula de política. O brasileiro, ele tem muita dificuldade de entender como que, de fato, funciona essa construção política no nosso país. Eles simplesmente, eles formam a opinião, a gente nunca discutiu tanta política como está discutindo agora, né? Eles formam a opinião deles baseada em fake news ou na postagem que ele viu dos amiguinhos, e seguem firme naquela ideia. Eles não entendem, não procuram saber de fato, né, como que funciona essa máquina da política. Porque tudo isso que a gente está sofrendo agora, todo esse desmonte, toda essa regressão agressiva, forte, rápida, acelerada demais, é tudo isso pela falta de conhecimento de como a política de fato funciona. Né? Sim, então, se perfeito. independente de partidário, né? Aretusa, você é partidária, você é cadastrada em alguma política? Não, não sou. Mas eu gosto muito de entender como é política. Na verdade, eu gosto até do ato político. Quando eu falo política, quando eu gosto do ato político, não é política, senador, vereador, deputado, não é isso. Eles não entendem que um pai de santo é político, que um padre é político, não é isso, professor? Que um professor é político. O ato político não significa que eu estou dizendo que eu sou política de partidária, diríamos, né? Mas viver é um ato político, né? Sim, então, exatamente. Eles têm muita dificuldade de entender isso, e eu acho que a única solução da evolução, e de repente a gente tentar recuperar isso aí, né? De repente um pouco mais acelerado, porque tá demais, né? Cada vez mais um retrocesso, é a gente começar a investir e ensinar a população a entender como de fato funciona a política.
Porque quando entender, primeiro porque já vai diminuir a mamata na política, porque aí eles já vão, Sim. a população já vai ficar mais ligada, né? Já vai entender como é que funciona. Aí eles vão começar a trabalhar de verdade. Segundo, que vai evitar o que está acontecendo, porque, cara, eu tenho amigos que eu adoro, mas eles são cego, completamente Sim. cego. E aí eu fico, gente, não é possível que uma pessoa que eu gosto tanto tenha uma mentalidade que não enxerga nada além daquilo Sim. ali. Entende? Então, retrógrado Então, atacando é verdade, né? muito, muito. Então, mas justamente por isso, por falta de conhecimento de como funciona. E é incrível como é que você pode Então, escrever, gravar vídeo e não funciona. não adianta. Então, isso também foi um projeto de poder. O que acontece? Desde a da abertura política de 1985, aí vem a chamada Constituição Democrática de 1988, ela altera, em 1996, a Lei 94.9465/96, ela altera a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, que já vinha sendo alterada desde desse golpe educacional de 62, e ela Rita, permite... querida, boa noite. Não Pode ouvi, falar. É porque desculpa. eu cumprimentei a Rita que está aqui, porque tem gente que sempre está nas lives, então é bom a gente dar uma atenção. Ah, perfeito. Ela permite a chamada autonomia educacional, em que as escolas particulares, elas podem criar ou colocar disciplinas dentro do seu currículo, uma vez que o objetivo é vender, né, um serviço educacional, elas podem fazer isso. A escola pública também pode. Só que a escola pública é como se nós imaginássemos a escola pública como um grande transatlântico, né, lento, pesado, hierárquico. Para fazer qualquer mudança, é uma mudança que precisa ser aprovada pelos deputados estaduais ou pelos deputados federais, no caso de mudar ou incluir alguma coisa na Lei de Diretrizes e Bases da Educação, e principalmente pelo CNE, que é o Conselho Nacional de Educação, que tem de 17 a 21 membros, dos quais podem ser escolhidos pelo governo. Nesse momento, o Conselho Nacional de Educação é um conselho de predominância neopentecostal. Então, este Conselho Nacional de Educação, ele dá as diretrizes para os próximos 8 ou 10 anos da educação brasileira. Agora, voltando no que a senhora comentou. Então, essa alteração da lei de 1996, da LDB, que permite a autonomia das escolas criarem disciplinas, há algumas escolas particulares, eu falo de São Paulo, elas criam disciplinas, portanto, elas incluem disciplina como política, direitos do cidadão ou atualidades, por exemplo. Então, os alunos de escola particular, eles podem discutir. Agora, os alunos de escola pública, que majoritariamente é a grande massa dos trabalhadores, das pessoas de baixa renda, não tem essa disciplina. Então, eles passam 16 anos dentro das escolas sem uma discussão política, no sentido da política do posicionamento. Então, cria-se na cabeça da maioria das pessoas, e isso realmente é muito sério, porque é de uma geração seguida da outra, a ideia de que política é algo que não se discute, religião não se discute, futebol não se discute. Então não se discute política, sendo que a própria elite, que vem, uma parte é classe média, outra parte é grande elite, das escolas particulares, eles já vêm discutindo política. Então é um projeto de alienação proposital do que é feito. É por isso que nós, digamos, temos carinho por algumas pessoas, mas quando elas começam a falar, o pensamento é bastante retrógrado e ultraconservador. Então isso deixa na nossa mente, fala, será que eu continuo com a amizade com essa pessoa? Ou será que eu tento apresentar para ela um outro ponto de vista também? Porque existe um período da vida em que o próprio cérebro, vamos dizer assim, na adolescência, ele está altamente receptivo de todo tipo de opinião com a característica de discussão. Então você pode desalienar a pessoa naquele momento. Depois que ela se torna madura, é claro que em todos os momentos são momentos de mudar de vida, mas ela já cresceu, já estruturou a sua personalidade de uma maneira, digamos, conservadora, que torna muito mais difícil ela mudar. Então tudo acaba sendo mais complexo nesse sentido. E são justamente essas pessoas, uma pesquisa Datafolha, que foi feita no início desse ano, que mostra que a grande base conservadora do Brasil é feita pela classe D, ou a classe E, que são os mais pobres, que são aqueles que mais pagam impostos, que elegem os políticos, que por sua vez exploram essas mesmas pessoas, e boa parte deles estão dentro de igrejas neopentecostais. Um outro ponto muito grave que vem acontecendo no Brasil, com o crescimento do segmento neopentecostal, é que é um segmento que ele nega discussões
apartidários, ele nega discussões sociais, uma vez que o sujeito está numa posição que é dada por Deus e que, portanto, ele pode mudar dessa posição de acordo com a sua fé. Ele desconsidera a história social daquela pessoa. Então, há, por um lado, se nós pensamos por um lado que há uma tentativa, até individual, da senhora, minha, de outras pessoas, de quem está nos assistindo, de nós argumentarmos para apresentar um outro ponto de vista para aquele com o qual nós estamos dialogando, há um projeto de poder que é feito não só no poder federal, mas dentro desse crescimento neopentecostal, que é o de silenciamento de discussões políticas. Então tem um longo caminho pela frente. Sim, o João está fazendo uma pergunta boa. Júlio, você não acha que os movimentos identitários estão formando novas mentalidades no cenário brasileiro? Estão. Essa é a questão muito interessante de nós percebemos. Tem um pensador chamado Nietzsche, que é da filosofia, Friedrich Nietzsche, que ele diz que dentro da opressão já nasce a própria resistência. Então, esses grupos identitários, eles também estão em algumas mídias, não só as mídias alternativas, mas a grande mídia. Hoje, por exemplo, na Fátima Bernardes, haviam 4 negros falando sobre racismo. Na semana passada, na Globo News, só jornalistas brancos falando sobre racismo. Inclusive alguns que escreveram um livro, Não às Cotas, né? E essa semana a coisa já começou a mudar um pouco mais. Então esses grupos, eles estão fazendo aquilo que o Marx diz. Aqueles grupos estão fazendo aquilo que o Marx é porque as redes sociais começaram a descer, perdão o termo, mas malhar a Globo News, dizendo como é que vocês podem falar sobre racismo só com jornalistas brancos, um de Nova York, o outro em Buenos Aires. Né? Mudar. Exatamente. Então, a força da mídia social, né? Agora, esses grupos, os quais o João inteligentemente tocou no assunto, é bem aquilo que o Marx Ele é muito inteligente, João, é um querido. Eu acredito. Chamado dinamismo social, que é a força que vem de baixo para cima, no sentido das pessoas ou grupos oprimidos, para poder furar a bolha e ter voz em relação a isso. Então, algumas mudanças acontecerão vindas justamente desses grupos, que são alguns grupos que eu estudo, na verdade, que eu passo para que as alunas possam passar a conhecer, como o Slam, por exemplo, como a questão do lugar de fala, com as mulheres negras no Brasil, né, e alguns livros que falam sobre a intolerância religiosa. Então, sim, é possível, sempre vai ter essa resistência. Exatamente. Sim, o João está dizendo que ontem o jornal foi só com pretas. Foi um porradão, diz ele. É muito bom. Minha mãe tocou aqui na Lei 10.139. Assim, 10.639/03, que é a lei que obriga o ensino da história e da cultura africana em salas de aula. Essa lei depois foi complementada para a Lei 11.645/08, que complementa com a obrigatoriedade do ensino da história e da cultura indígena em sala de aula. Então existem aí essas duas leis, uma que é mais voltada para a questão do negro e outra para a questão indígena. Ela já vem, quer dizer, ela foi aprovada em 2003, já em 2004 ela começou a ser colocada na prática. Nós temos aí, portanto, 16 a 17 anos dessa lei, mas uma coisa é aprovar a lei, a outra coisa é preparar as pessoas, preparar as pessoas para que elas possam ensinar e debater. Isso não aconteceu. O que aconteceu? Mais especificamente, uma vez que a lei é aprovada, abre-se um nicho de mercado para a produção de livros em relação a esse assunto, né? Tanto da cultura afro-brasileira como da cultura indígena. Que, aliás, pouca gente sabe que o fim da escravidão indígena aconteceu no dia 1º de abril de 1755, como é 1º de abril, que é o dia da mentira, nas escolas nunca se discutiu, nunca se discutiu o fim da escravidão indígena. Então, jogou-se para o dia 19 de abril, que é o dia do índio, mas é dia 1º de abril, o dia em que os índios deixaram de ser escravos oficialmente no Brasil. Agora, voltando à questão da lei, uma vez que a lei é aprovada, ela precisa de um aporte de preparação para que ela possa ser colocada em prática. Neste caso, uma lei que altera a LDB, Lei de Diretrizes e Bases, ela precisaria de uma preparação dos professores para ensinar a cultura afro-brasileira e a cultura indígena em sala de aula. O que é que vem acontecendo? Como é uma lei, ela não pode deixar de ser colocada na prática, mas ela pode ser colocada de uma maneira disfarçada. Então, às vezes, é uma ou duas aulas
que fala sobre a história do negro aqui no Brasil, né? Que eles foram pegos na África, trazidos para cá para servirem como escravo, e que existe uma influência da cultura negra em sala de aula. Na terceira aula já não se fala mais isso. Ou então se faz aquilo que se chama projeto político pedagógico, que é obrigatório que haja em todas as escolas, ensino fundamental 1, 2 e médio, coloca-se um debate sobre racismo, mas às vezes é um dia apenas de apresentação. Eu mesmo já fui convidado para falar sobre a questão da história do negro na África e da arte africana ancestral antes da entrada dos europeus na parte sul da África, que aconteceu em aproximadamente 1439, os primeiros africanos foram trazidos para cá em 1530 aproximadamente, mas é claro que é um momento de debate, nós conversamos a respeito disso, mas é 1 hora ou 2 horas e acaba naquilo. Não há uma continuidade do projeto. Às vezes a pessoa pode falar, poxa, veio aqui alguém falar de algo interessante. Então, dessa porcentagem de pessoas que ouviram, que debateram, que conversaram comigo, digamos assim, arredondando os números, de 50 alunos, por exemplo, qual é a porcentagem daqueles que vão passar a pensar diferente? É muito difícil, desde que não haja uma continuidade desse debate. Porque, volto a dizer, essa palavra, né, é necessário uma desconstrução, apresentar um outro caminho. Demora, infelizmente, às vezes demora, sim. Até mesmo para os descendentes de africanos, em termos de DNA, ou aqueles que fazem parte das religiões afro-brasileiras, quando eles passam a conhecer, porque o grande problema é o problema da origem, vamos dizer assim, não é? Qual é a história que foi contada? Que o negro sempre foi escravo. Esse é o ponto. Então, mesmo quando se tem... É que tudo que tem de negro é ruim, né? Eles estão 20, 30 anos da vida dele crescendo ouvindo isso, né? Sim, que negro é ruim, né? Que acostumou olhar a ver negros e negras em posições subalternas, especialmente de limpeza ou de subempregos. Isso. Onde tem assim, qualquer negro ou negra em posição social diferente, ou qualquer membro de religiões afro-brasileiras que se declara ou se mostra em posição social diferente, ele é imediatamente combatido. Há uma resistência nisso. Agora, essa lei que Mãe Márcia citou, 10.639, portanto, temos aí 16 a 17 anos da aprovação dessa lei, mas na prática, os estudos que estão sendo feitos, mestrados e doutorados, eles mostram que há pouca alteração na forma de ver e de pensar a cultura negra no Brasil, justamente porque não há uma continuidade nesse sentido. Então, sim, eu acho que isso tem que ser na base, né? Porque o Brasil, o povo chegou aqui, o índio é o pioneiro do Brasil, ok. Porém, eu acho que o negro ele não é tão menos do que o índio, uma vez que o Brasil ele foi constituído com a força, principalmente desses escravos, né? Nós temos muito mais hoje descendentes de negros que vieram escravizados do que dos próprios índios, né? Sim. Então, eu acho que isso deveria vir na base, sabe, no primeiro ano de escola, porque e isso não é influenciar, é contar a história como ela é de fato. É você permitir que as pessoas cresçam livres, de fato, de preconceitos, né? De racismo, e que ela possa ver toda a beleza que constrói, entender como que funcionou todo esse processo, né? Mas não sofrer com aquilo ali, porque isso já passou, mas se transformar numa nova geração melhor, né? Com uma mente mais liberta disso tudo, né? É bem complicado. Olha, eu de verdade estou amando, eu quero deixar aqui registrado. Né? Muito obrigado, eu que agradeço. Principalmente porque, infelizmente, o Matheus querido não pôde estar presente hoje porque ele está dodói. E eu comecei a minha fala, ele é um querido. Na verdade, eu estou amando todo mundo. Que ótimo. Estou muito feliz, estou dando muita sorte mesmo. Eu comecei a fala falando justamente sobre todos esses atos de preconceito racial, religioso e tudo mais, né? E aí, por calhar, você vê um monte de gente aqui, terminou que eu me lembrei, falei, pô, eu vou convidar o Júlio César porque ele tá sempre aqui, eu tô percebendo sempre você na live, interagindo, fazendo uma pergunta ou outra. Então, agora eu entendi por que da sua interação, porque o senhor é professor, e o senhor já percebeu que tá passando por aqui um representante de cada casa tradicional, né? Esse projeto é um projeto que vai ter a primeira fase Rio de Janeiro, Salvador, Rio de Janeiro e São Paulo. Depois vai ter a segunda.
a segunda fase, que vai ser Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Brasília, Amazônia, vai ter uma outra galera aí, Santa Catarina, enfim, o intuito desses bate-papos, né? Agora te falando assim, culturalmente, diremos, né? É deixar registrado nas redes depoimentos culturais, educativos e sociais de toda essa diversidade de nações em nível Brasil, né? Eu tive o carinho e a total felicidade de ter que essas pessoas aceitaram de imediato esse convite de participar desse bate-papo, pessoas extremamente idôneas, o senhor está acompanhando aí, está vendo, de casas sérias, que na verdade são pessoas até mais Sim, reservadas, né? Então, é verdade. de eles ter topado, eu tenho assim só a agradecer. E o intuito era esse, era de deixar uma boa referência, era de deixar. A gente tem tanta coisa bonita para dizer, para deixar registrado aqui nas redes, né? As pessoas precisam começar a ver quem somos de verdade, o que de fato É, nós cultuamos. E ninguém pode dizer da nossa história melhor do que a gente mesmo. Então sim, a sem gente tem que dúvida. parar de deixar os outros falar por nós, Sim, entendeu? exatamente. É. Então, Então, essa é a intenção eu só do quero. bate. Não, para Não, mim é fica à ótimo. Eu só vontade, quero aí à vontade. citar um exemplo do que aquilo que Marx fala que é necessário você chegar no poder político para efetivar alguma mudança de fato. Citando aqui o município de Diadema, houve um momento em que um grande terreiro Mina Gege, ele foi incluído num chamado ponto de Só um minutinho. cultura. Não acabou, não, gente. Não acabou, não. O pessoal está desesperado. Já acabou. Não acabou, não. Tá rolando. Eu só queria fazer meus agradecimentos. Não, é Pode simples. finalizar. Não. Pode seguir, Ele Júlio. foi. Então, esse terreiro de Mina Gege, aqui em São Paulo, de pai Francelino de Chapanã, já falecido, ele foi incluído como um ponto de cultura do município de Diadema. Sendo incluído como ponto de cultura, portanto, fazendo parte de uma agenda política e educacional daquele município, os alunos, independente da religião que eles seguiam, eles eram convidados a adentrarem o espaço sagrado desse terreiro para que eles pudessem conhecer que não existe nada de demoníaco ali. Então, É isso. olha que interessante, né? Foi feito, portanto, por parte desse município de Diadema, uma preparação dos professores, preparação essa baseada na lei 10.639/03. Depois houve a inclusão dessa grande casa de religiosidade afro-brasileira dentro da agenda, agora já não existe mais, porque mudou o governo, muda tudo, mas foi incluída naquela ocasião. Isso eu posso dizer para vocês todos, foi no ano de 2008, 2009, 2010, foi incluída essa grande casa, né, como ponto de cultura em que as pessoas iam até lá para ouvir justamente a sacerdotisa, o sacerdote daquele momento, para falar sobre essa própria religiosidade. É uma outra forma de... Porque, por enquanto, De ajudar. sim, por enquanto nós estamos dialogando com pessoas que pensam de forma contrária, dentro do chamado nível do debate quase acadêmico. Agora, quando elas são convidadas a adentrar esse espaço, a presença física dessas pessoas em observar o que existe pode provocar também uma mudança dessa realidade, um dos caminhos possíveis. Né? Então, e você falou uma coisa aí também que eu concordo no número gênero grau. Aqui no Rio de Janeiro, em São Gonçalo, onde é situado o nosso terreiro, né? Eu sou a Yalaxá da casa, né? Minha mãe é Certo. Yalorixá. Nós fizemos uma coisa chamada etnoturismo religioso. E aí nós Bacana. recebemos um ano passado, é ótimo, ele conversa completamente com o que o senhor estava citando aí. Nós recebemos, a última visita que nós recebemos foi dos alunos da UF, daqui do Rio, um ônibus, deu 30 e poucos jovens, né, de todos os segmentos religiosos, tinha evangélico, protestante, simpatizante, candomblessista, enfim, tinha todos, né? Vieram através do ônibus da própria faculdade, e a gente fez um etnoturismo. Como é que funcionou? Eles tiveram uma roda de conversa, onde eles tiveram um bate-papo, né, com a minha mãe, tiraram as dúvidas deles, culturais, até mesmo religiosas. Minha mãe é uma pessoa muito didática e tem uma fala muito boa, principalmente com os jovens.
Perfeito. E depois disso, eu fiz um passeio com ele em todo o espaço do terreiro, que o nosso terreiro é um terreiro bem distribuído, tem um tamanho legal. Então, a gente mostrou, né, para essas pessoas todos os templos, todos os quartos de santo, que estavam todos devidamente arrumados, protegidos direitinho, todo o labor, e a gente explicou tudo. E aí a gente vai explicando. Aí tipo, no quarto do meu pai algum, olha, esse orixá aqui, se vocês quiserem pedir para caminhos abertos, né, que protejam vocês e tudo mais, cada um fica à vontade para fazer seus pedidos. Aí tinha aquele grupo, né, tudo curioso, né, eu senti que no começo eles falaram, não, vou encontrar aqui no mínimo um diabão de 2 metros de altura com muito chifre e rabo. E aí eles ficaram meio assim no começo. E aí foi indo, foi indo. E aí, conforme a gente vai andando, vai mostrando os espaços e tudo mais, aí eu fui dizendo para eles qual era o elemento de cada orixá. Tudo completamente cultural e educativo. Não tinha nada de fundamento, de segredo, Sim. Era uma parte mesmo educativa, para desconstruir. É uma palavra que eu disse muito nessa apresentação, né, nesse passeio aí nesse espaço. Justamente, eu falei, olha, a minha função aqui, se eu conseguir desconstruir na cabeça de vocês que a gente é demoníaco, já tô no lucro. Já tô felizão. Eu não quero vocês aqui como... eu não tô aqui querendo captar vocês como filhos de santo. Lógico, se vir, muito bem-vindo, mas não é a intenção, né? Sim. E aí, o que acontece? Daí nós passamos e tudo. Mas aí, no final desse passeio, aquele que, quando entrou, eles não aceitavam um copo d'água, por ser tempo religioso. Eles beberam água, beberam refrigerante, comeram comida, comeram salgado, comeram tudo que tinha, mais alguma coisa. Já estavam rindo, tirando fotos, felizes da vida. E eu disse, eu só tenho uma pergunta para dizer para vocês. Alguém achou um diabinho por aí? Pelo amor de Deus. Eu só quero garantir que vocês não saiam daqui dizendo que a gente cultua diabo, porque não existe isso aqui. Então, eles ficaram super felizes. Falei assim, super na brincadeira, né? Uma brincadeira meio tipo sério, né? Sim, exatamente, é assim. E eles deram risada e saíram felizes da vida. E, para o senhor ver, desses 30 e poucos alunos, em torno de uns 12 alunos, não foram embora com ônibus, porque o ônibus tinha horário marcado. A gente terminou que atrasando também nosso xirê, porque a gente tinha a festa das Iabás, né? Porque eles estavam lá empolgados e a gente não queria acabar, né, com o assunto, queria deixar eles à vontade. E aí eles ficaram, em torno de 12, 15 alunos, ficaram ainda para assistir a festa. Muitas curiosidades. Então, isso é muito legal, né? Eu batalho muito, eu e minha mãe, a gente tem muito esse trabalho de a gente incentivar justamente que todos os terreiros possam ter um espaço, uma condição, né? De a gente começar a desconstruir. Fazer aquele trabalho de formiguinha, né? Porque se a gente só ficar na fala, se a gente depender do governo, a gente está ferrado. Então está na hora não adianta mesmo. A gente precisa reagir. Agora, uma estratégia que é usada com muita força pelos neopentecostais é a estratégia da objetividade, não é? Eles têm um objetivo a ser atingido e eles devotam toda a força ou todo o planejamento para aquele objetivo ser atingido. O que ocorre, do meu ponto de vista, eu falo de São Paulo, é que existe uma dificuldade de entendimento dos povos de matriz africana para que possam ter um objetivo em comum e, por exemplo, eleger alguém que seja pelo menos 1, 2 ou 3 vereadores para que possa falar dentro do recinto do poder político e alterar algumas questões sociais. Então, enquanto estes povos, esses seguidores das religiões de matriz africana não se entenderem, se entenderem mesmo dentro das suas discordâncias, mas vendo que existe uma objetividade comum e cada um ceder um pouco, os outros que pretendem calar esses povos de matriz africana, eles continuam ganhando espaços sociais, espaço midiático, espaço político. Então é necessário um pensamento melhor. Eu não sei se o senhor chegou a tempo, mas o senhor estava aqui na live de segunda-feira, da Janda. Sim. Mavuci, não é? A Janda Mavuci. Sim, sim. Então,
Ela tá vindo como vereadora de Salvador, né? E ela estava Bacana. justamente dizendo isso. A importância de cada vez mais ocuparmos esses espaços, que a gente tem que parar de achar, né? Porque as pessoas botam isso na nossa cabeça, né? Ah, porque você quer entrar para política, você não presta. Porque política não presta. E aí fica criando essas coisas quase que incondicional na cabeça da pessoa. Só que enquanto a gente passa isso, eles continuam cada vez mais adentrando para a política e ocupando Sem cada vez dúvida. mais essa máquina. Então a gente Sem precisa de dúvida. representantes, sim, em todos os estados para poder, de fato, nos proteger, de fato ter uma voz nossa lá, dizendo, ó, peraí, para por aí, meu povo não é isso, vamos, né, vamos desacelerar nesse processo. Exatamente. Nem que seja para a gente servir de pedra. Vamos criar lá, vamos se firmar lá uma pedra, né? Opa, fulano tá correndo, vamos ali, pedra, e bota no caminho dele, entendeu? A gente precisa começar a desacelerar esse processo, né? Isso, de conscientização. Eu acho que São Paulo, eu não sei, tá? O senhor está falando muito de São Paulo porque é a sua cidade. Eu acho que São Paulo e Rio de Janeiro até um pouco, mas se tratando desse movimento, eu conheço poucos movimentos em São Paulo. Aí tem muito movimento, porque aqui no Rio tem muitos. Muitos. Em São Paulo tem esse movimento? Não, esse movimento ele veio se arrefecer com a morte de dois grandes líderes, que era o pai Francelino de Chapanã, de Minas Gege, e da mãe Sandra de Xangô, que ela classificava como culto de orixá. Ela saiu do candomblé, foi para a África, voltou de lá e é classificada como culto de orixá. Depois do falecimento dos dois, primeiro dele e depois dela, a força política desses movimentos estava muito baseado, agora vou citar o nome do partido, dentro das secretarias de cultura do PT. Uma vez que o Partido dos Trabalhadores perdeu a eleição municipal em São Paulo, então tudo começou a se fragmentar um pouco mais. Então esses movimentos, eles existem, mas eles não estão agora dentro da mídia ou dos meios políticos para provocar qualquer mudança. Portanto, há nesse momento um momento de enfraquecimento. É necessário ter uma outra estratégia. Há uma conversa. Um movimento que existe especificamente, creio que no Brasil, mas falando do caso de São Paulo, é um movimento de conscientização acadêmica de sacerdotes e sacerdotisas que entraram dentro do nível acadêmico, portanto, do nível superior, fizeram pós-graduação, mestrado ou doutorado, e aí eles ganham o seu lugar de fala para poder contra-argumentar todos esses argumentos intolerantes que existem. Ainda é um movimento lento, mas isso está acontecendo cada vez mais. Agora, o movimento de base, como eu acompanho daqui em relação, por exemplo, à caminhada religiosa que ocorre na orla de Copacabana, aqui não acontece. Eu me lembro de um que aconteceu com outro sacerdote chamado Pai Pércio de Airá, que também faleceu há cerca de 6 anos aproximadamente. Que acontecia, vai participar. Que acontecia no Lago do Pai Sandu, que é chamada Igreja dos Homens Pretos, que ela tem uma história interessante, que, enfim, outro dia pode ser que nós conversemos. E aí, depois, tem muita história do negro em São Paulo, que é um estado que ele cala a cultura negra. São Paulo tem um projeto, o Brasil teve um projeto de embranquecimento, que começou em 1912, com política de Estado, e São Paulo foi um dos encabeçadores desse projeto. Querido, agora eu vou ter que te interromper. Tem 24 segundos para fechar. A gente está completando 2 horas praticamente de conversa. Nossa, bacana. Nós vamos voltar aqui outro dia, vamos nos vendo, eu espero tê-lo. Não esqueça de me mandar o vídeo, um pedido aqui ao vivo, que é para não ter como escapar. Muito obrigada pela presença de todos, vocês são ótimos, pelo carinho. Vai fechar em 5 segundos. Enfim, até